Boa noite. A TVE, cumprindo seu caráter de emissora pública, encerra hoje a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta quarta-feira reúne os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Aqui na capital, 7 candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Conosco aqui no estúdio, José Fortunati, do PDT, pela coligação Por Amor a Porto Alegre. Também aqui no estúdio conosco a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, pela coligação Juntos por Porto Alegre. Conosco ainda aqui no estúdio o candidato Roberto Robaina, do PSOL, pela coligação Aliança de Esquerda. Também participa deste debate o candidato Érico Correia, do PSTU. Ainda presente no estúdio, o candidato Jocelyn Azambuja, do PSL, pela coligação Renova Porto Alegre. Aqui também no estúdio o candidato Vambert de Lorenzo, do PSDB, pela coligação Porto Alegre para Todos. Ainda conosco no estúdio o candidato Adão Vilaverde, do PT, pela coligação Frente Popular Governo de Verdade. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em 4 blocos. Na primeira parte, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. No segundo e terceiro blocos, ocorrem rodadas de perguntas entre os candidatos. E na última parte, espaço para as considerações finais. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Thales Bolchaton, pelo mestre em Ciência Política e Direito, Antônio Marcelo Pacheco de Souza, e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que ser prefeito de Porto Alegre? Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. Conforme sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, o primeiro a falar é o candidato Roberto Robaina. Candidato, 1 minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Porto Alegre. Boa noite aos telespectadores da TVE. Eu fui, durante 20 anos, militante do PT, fui da direção nacional do PT e entreguei meu cargo na direção nacional do PT em 2013, em dezembro de 2003, quando a Luciana Genro, Heloísa Helena, Babá foram expulsos do PT. Naquela ocasião, nós avaliávamos que havia sido uma exigência do Fundo Monetário Internacional. Hoje nós sabemos que foi mais do que isso. Quem comandou a expulsão da Luciana Genro foi o Zé Dirceu, Delúbio, os que hoje estão sendo julgados no esquema do mensalão. Portanto, hoje nós sabemos que, além disso, era uma tentativa de demonstrar que não haveria complacência com quem não aceitasse aqueles planos que estavam sendo executados. Eu agora trabalho há muitos anos junto com a Luciana Genro, nós fundamos o PSOL e nós queremos demonstrar que se pode fazer na prefeitura aquilo que nós sempre cobramos dos governantes. Nós temos medidas concretas para fazer com que os recursos públicos sejam destinados ao que interessa ao povo. Uma dessas medidas é a redução de 70% nos cargos de confiança, o combate a privilégios com ações concretas, como as ações que o Pedro Ruas e a Fernanda Melchiona realizaram na Câmara dos Vereadores, impedindo que o reajuste do salário dos vereadores fosse de 75%. Portanto, ações concretas que façam com que o dinheiro público seja destinado para o que interessa à população de Porto Alegre. Esse é o nosso objetivo de ser prefeito da cidade. Tempo esgotado, candidato. Agora quem fala é o candidato Érico Correia. Candidato, tempo de 1 minuto e meio para falar por que o senhor quer ser prefeito de Porto Alegre. Muito boa noite a todos. Eu sou Érico Correia. Estou aqui em nome da Frente Política, Construção Socialista e o PSTU. Nós, ao longo desta campanha eleitoral, estamos dialogando com as pessoas, mostrando a lógica das eleições, onde o mundo da televisão parece que é um mundo real, as pessoas parecem que vão passar a viver numa cidade de verdade. Na realidade,
ela é muito diferente. A realidade mostra o dia a dia das pessoas, a situação da saúde, a situação da educação, o sistema de ônibus da cidade. Mostra para a população de Porto Alegre que esta lógica das campanhas milionárias financiadas pelas grandes empresas, das alianças entre partidos políticos sem nenhuma identidade, simplesmente para ter mais tempo de TV, para continuar enganando a população, essa lógica está sendo denunciada nessa eleição e a população de Porto Alegre sabe que, independente do resultado da eleição destes partidos que estão à frente nas pesquisas eleitorais, que governam juntos o estado do Rio Grande do Sul e o país, todo mundo sabe que a situação vai continuar a mesma. Eles vão continuar governando para as construtoras, para as empreiteiras, para as grandes empresas. Portanto, nós queremos mudar essa lógica. Nós queremos que Porto Alegre seja um lugar para que a população de Porto Alegre viva bem, com dignidade, e por isso nós estamos denunciando essa lógica e dizendo que queremos mudar essa lógica política da nossa... Tempo esgotado, candidato. Agora, quem responde é a candidata Manuela Dávila. Tempo de 1 minuto e meio para responder por que a senhora quer ser prefeita de Porto Alegre. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem, aos demais candidatos. É um prazer muito grande participar desse debate aqui na TVE. Eu quero ser prefeita da cidade que me elegeu vereadora aos 23 anos, que fez de mim 2 vezes a deputada federal mais votada do nosso estado, porque em todas as minhas eleições eu julgava e sigo acreditando que é possível fazer política de uma forma diferente, que é possível renovar a forma como a política é feita e mudar a mentalidade daqueles que nos governam. Eu quero ser prefeita de Porto Alegre porque não me conformo que nós sejamos a 17ª capital na avaliação do nosso ensino fundamental, porque sei que a educação muda a vida das pessoas e sei que essa cidade já foi dirigida por Leonel Brizola. Eu quero ser prefeita de Porto Alegre porque acredito que nós não precisamos ser a 18ª cidade em atendimento básico da saúde. Quero ser prefeita e quero pedir para que o senhor e a senhora na sua casa construam junto comigo uma oportunidade para que nós tenhamos o 2º turno nessa eleição. Quero debater por mais 20 dias, até o final do mês de outubro, as mudanças que podemos construir em Porto Alegre, como mudaremos Porto Alegre, como governaremos Porto Alegre com uma outra mentalidade, como renovaremos a política e, por consequência, a prefeitura. Eu sei que é possível e quero lhe convidar para construir essa caminhada junto comigo no dia 7 de outubro. Tempo esgotado, candidata. Agora quem fala é o candidato Adão Vilaverde. Tempo de 1 minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Porto Alegre. Boa noite, porto-alegrenses, candidaturas. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre porque nós queremos ter novamente a alegria de viver e morar numa grande cidade, uma cidade que tenha políticas sociais, que tenha emprego, que tenha renda, que tenha infraestrutura, que tenha mobilidade urbana, que tenha saúde, que tenha política habitacional, que tenha aquilo que é o mínimo para que as pessoas possam ter dignidade. Nós queremos fazer isso e queremos mais ainda. Nós queremos viver e morar numa cidade que torne esta cidade referência para o Brasil e para o mundo, como já foi Porto Alegre. Capital número 1 em qualidade de vida no nosso país. Para isso, ela tem que ser uma cidade sustentável, uma cidade inovadora, uma cidade saudável, uma cidade segura e uma cidade que leve em conta a diversidade. Mas uma cidade onde o povo incida sobre os seus rumos. O diálogo e a relação com a cidade para nós é fundamental. Os maiores patrimônios desta cidade, os maiores patrimônios que a projetou para o mundo foi a participação popular, foi a democracia, foi o Fórum Social Mundial. E nós achamos que isso é decisivo para a nossa cidade. É por isso que nós queremos defender a democracia e a participação, porque senão entra o clientelismo. E o clientelismo, ele ataca aquilo que é o maior patrimônio dessa cidade. E deriva, inclusive, para outras práticas, como utilização de máquina pública. Tempo esgotado, candidato. Agora quem responde é o candidato Vambert de Lourenço, candidato 1 minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Porto Alegre. Boa noite a você que está em casa, telespectador da TVE. Boa noite aos candidatos. Eu sou Vambert de Lourenço, você já me conheceu nessa campanha, sou advogado, sou professor, sou marido da Tatiana, o pai do Antônio e da Helena. Eu sou um cidadão que vive os problemas da cidade. E eu sou candidato a prefeito primeiro porque eu tenho uma causa. A minha causa é o bem comum. Uma cidade inclusiva, uma cidade que realiza o bem de todos e de cada um.
Eu quero ser prefeito de Porto Alegre porque também tenho um sonho de uma cidade inclusiva, que cuida dos seus pobres, que cuida dos mais carentes. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre também porque eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança numa cidade que devia ser do futuro, mas que é do passado. Eu tenho esperança numa Porto Alegre que deve entrar logo no século XXI. Eu tenho uma esperança numa cidade que um dia tenha planejamento, tenha gestão, uma cidade em que as pessoas se sintam valorizadas e que os servidores públicos sejam respeitados. Eu sou candidato a prefeito porque eu tenho ideologia. Eu sou social-democrata, eu sou parlamentarista, eu acredito na democracia, eu acredito no funcionalismo público, eu acredito na separação entre o governo e a administração, na autonomia, na valorização do funcionário público. Eu sou candidato a prefeito de Porto Alegre, enfim, porque eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé inabalável em Deus e tenho uma fé também no Tempo ser humano. esgotado, candidato. Agora quem fala é o candidato José Fortunati, no tempo de 1 minuto e meio, para responder por que o senhor quer ser prefeito de Porto Alegre. Desejo saudar, em primeiro lugar, os telespectadores da TVE, ouvintes da Rádio Cultura, lembrando que hoje o Sindicato dos Radialistas completa 57 anos. A esses profissionais, desejo dar um fraterno abraço, são fundamentais para que o Estado democrático de direito realmente se enraize entre nós. E rádio, no Rio Grande do Sul, realmente tem um poder muito grande. Eu sou atual prefeito de Porto Alegre, faço parte de um projeto político que começou em 2005 com o prefeito Fogaça. Sou prefeito há 2 anos e tenho condições de afirmar que nós estamos procurando de todas as formas trabalhar seriamente para o melhor da cidade. E os resultados começam a aparecer. O prêmio Prefeito Amigo da Criança me foi concedido há poucos dias pela Fundação Abrinq, entre 130 cidades, das mais de 5.500 cidades do país. Nós, nesse momento, estamos com o menor índice de mortalidade infantil que a história de Porto Alegre já teve. Então, são dados muito concretos que mostram que as políticas públicas estão acontecendo em Porto Alegre. Reconheço que temos problemas, indiscutivelmente temos problemas, e por isso, a partir da minha experiência, a partir da experiência do vereador Sebastião Melo, de toda a composição que faz parte da composição Por Amor a Porto Alegre, nós queremos continuar trabalhando por essa cidade, com muita seriedade, com muito amor, com muita paixão, acima de tudo, fazendo com que as políticas públicas atinjam a que mais precisa, as pessoas de menor poder aquisitivo. Por fim, quem responde a pergunta por que ser prefeito de Porto Alegre é o candidato Jocelinha Zambuja. Candidato, tempo de 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite aos telespectadores da TVE, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura, boa noite a todos os candidatos que aqui estão, nesse processo democrático de exercício de cidadania. Nós tivemos a oportunidade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Hoje eu sou profissional liberal, advogado, fui vereador dessa cidade, tive a oportunidade de fazer inúmeras leis que hoje os porto-alegrenses usufruem, como, por exemplo, o irmanamento entre São Petersburgo e Porto Alegre, a primeira cidade russa, cidade irmã de uma cidade sul-americana, que possibilitou que nós passássemos de 9,5 milhões de exportações para a Rússia em 2000, quando trouxemos a primeira delegação de empresários russos ao Brasil para fazer negócios diretos com a queda do comunismo. Nós conseguimos trazê-los para cá e hoje nós exportamos mais de $1 bilhão para a Rússia. Eu presido a Câmara de Fomento das Relações Brasil-Rússia, fundei a Federação das Associações de Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul, organizei todo esse movimento de educação no Estado, de participação dos pais, sem envolvimento político-partidário, que é fundamental para a sociedade. E nós nos preparamos ao longo da vida e do tempo, acreditando que a educação é a solução para os nossos problemas, dentro da nossa coligação Renova Porto Alegre. Na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas e definidas em acordo. São esses os temas: saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, Copa do Mundo e desenvolvimento e infraestrutura. Cada tema sorteado será comentado por 2 candidatos e ambos terão tempo de 1 minuto e meio para falar. A ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos então realizar agora o sorteio do primeiro tema desta noite. E o primeiro tema sorteado desta noite é o tema cultura.
E o primeiro candidato a falar é o candidato Jocelinha Zambuja, repetindo no tempo de 1 minuto e meio, candidato. A cultura e a educação caminham sempre juntas. Deveriam, mas infelizmente não é essa a prática. Até porque a educação no país não funciona. Você sabe que com a redemocratização do país, a opção que foi feita foi a da corrupção, da falta de vergonha na cara, de mensalão, de bolsa miséria, essas coisas todas que não fizeram o povo crescer. Esqueceram de dar o mais importante, que era dar a educação para o povo brasileiro. Esse foi, lamentavelmente, o triste episódio. Nós que lutamos contra a ditadura, que fomos líder estudantil, presidente de Grêmio Estudantil, de União Municipal de Estudantes em Porto Alegre, tudo isso foi, infelizmente, jogado para o lado. Esquecemos de dar o principal, a educação. E a cultura que caminha junto, nós hoje temos uma proposta concreta para a cultura, criar o Porto Alegre Arte, ou seja, criar em cada bairro de Porto Alegre um espaço onde nós tenhamos uma biblioteca, um teatro para dança, música, para fazer ensaios, fazerem apresentações, para ouvir todos os tipos de músicas, para que possam também ter acesso à internet, a ter acesso a serviços públicos, municipais, estaduais e federais. Quer dizer, um centro em cada bairro, porque o bairro tem que ser uma mini-cidade. E ali isso tem que estar concentrado. Então, o patrimônio cultural é fundamental para esse processo. Nós não podemos ter a cultura concentrada só nos principais bairros de Porto Alegre. Nós temos que ter ela à disposição dos Tempo nossos esgotado, jovens em toda candidato. a cidade. Agora o candidato Vambert de Lorenzo comenta o mesmo tema. 1 minuto e meio, candidato, para falar sobre cultura. Porto Alegre é uma cidade pujante, de um povo que produz uma cultura em todos os lugares, da mais popular, a mais erudita. Nós temos importantes projetos, a começar da escola, um deles é Cultura na Escola, onde nós vamos levar arte, dança, teatro, artes plásticas para as escolas de Porto Alegre. Porto Alegre tem um passivo ambiental de 70 pedreiras abandonadas. Nós vamos transformar alguma dessas pedreiras em um ativo cultural e vamos transformá-las em anfiteatro, porque elas corroboram, ajudam com a sua acústica. Elas são colocadas, elas estão, nas comunidades mais populares. Eu acredito que a cultura também tem que ir para as classes populares. A cultura de Porto Alegre, os incentivos culturais de Porto Alegre atendem à classe média. A pessoa não vai sair de um bairro pobre para assistir um concerto no Moinhos. É difícil isso acontecer. Mas a cultura tem que ir na comunidade. A cultura tem que ir até as pessoas. Uma pessoa em Porto Alegre no verão, um pobre em Porto Alegre, não tem o que fazer. Nós vamos levar cultura às comunidades e também nós vamos usar os espaços do MTG, vamos conveniar, porque nós acreditamos na força do tradicionalismo gaúcho como um movimento cultural importantíssimo para a formação da nossa identidade, para construir uma cidadania, privar também as crianças do ócio e das drogas. E vamos... Tempo esgotado, candidato. Vamos agora ao sorteio então do segundo tema a ser abordado neste debate. E o segundo tema sorteado é o tema mobilidade urbana. Candidato Vambert de Lorenzo, tempo de 1 minuto e meio, justamente para falar sobre mobilidade urbana, candidato. A situação de Porto Alegre é crítica. Você que está em casa, você sabe disso. Você que anda de transporte coletivo ou de carro particular, você sabe disso. Nós sabemos também que o metrô é uma política a médio prazo ou longo prazo, vai demorar uns 10 a 15 anos. O problema de Porto Alegre imediato está na superfície, o prefeito tem que ter responsabilidade de enfrentar o problema de frente e eu vou fazer isso. Primeira coisa é cuidar do trânsito. Hoje eu passei ali na José de Alencar, o trânsito confuso e os agentes de trânsito batendo papo. Eles não cuidam do trânsito de Porto Alegre, a IPTC não cuida do trânsito de Porto Alegre. Quando eu digo que eu vou extinguir a IPTC, é porque eu quero que o município, a prefeitura seja proativa, aplique uma técnica de prevenção de acidentes e não apenas de punição. Nós vamos investir em ampliar a rede de BRT e nós vamos cuidar também da rede fluvial. Nós começamos isso com o catamarã no governo do estado que fazia Porto Alegre Guaíba. Então são vários modais que nós precisamos atacar de uma forma sistemática. Nós precisamos também evitar que os ônibus da Grande Porto Alegre entrem na cidade. Isso nós vamos fazer com o terminal de integração, que é importantíssimo. Nós vamos também repensar os corredores de ônibus. Nós vamos incentivar também os táxis. O
táxi é importantíssimo para que a classe média deixe seu carro em casa. As grandes cidades do mundo valorizam os táxis. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Érico Correia também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Tempo de 1 minuto e meio, candidato, para falar sobre mobilidade urbana. Nós queremos afirmar para a população de Porto Alegre que a questão de mobilidade urbana se resolve de forma quase que imediata a partir da qualificação, e para qualificar, obviamente, tem que ser feita uma discussão sobre a estatização dos ônibus de Porto Alegre. É verdade que outras soluções têm que ser construídas, é verdade que precisamos do metrô público, temos que discutir também outras formas, como as ciclovias, como hidrovias, todas essas ideias que estão agora muito latentes na disputa eleitoral. Mas, de fato, o que é fundamental e é imediato é a qualificação e a discussão sobre a questão dos ônibus, que vai ser com ônibus de qualidade, que não sejam ônibus superlotados, com a discussão do preço da passagem do ônibus, a terceira passagem mais cara do país. E todas essas questões que envolvem o ônibus, para que as pessoas deixem seus carros em casa. As pessoas optem por usar o sistema de transporte público da cidade, mas para isso tem que ter qualidade. O que não pode é o poder público estar à mercê das empresas de ônibus, que são quem mandam. O poder público não manda. Essas empresas financiam as campanhas milionárias dos candidatos e depois as empresas ditam as normas e por isso os ônibus lotados em horários muito alternados. Nós temos que mudar isso e estatizar o sistema de ônibus da cidade é o ponto de partida para que melhore. Tempo esgotado, candidato. Vamos então agora ao sorteio do terceiro tema a ser abordado neste debate. Vamos realizar o sorteio do terceiro tema. O terceiro tema é educação. O candidato Érico Correia fala sobre esse assunto no tempo de 1 minuto e meio. Candidato. Muito bem. Olha, nós achamos que a responsabilidade número 1 do município no tema educação é com a educação infantil. É inaceitável que Porto Alegre, com a arrecadação que tem, com a riqueza que tem, tenha 16 mil crianças fora da creche, fora da educação infantil, onde as famílias têm que optar ou deixar seus filhos sozinhos em casa, e nós mostramos isso no horário eleitoral, crianças de 9 anos que tomam conta dos irmãos menores, sozinhos em casa, ou tem que optar e, infelizmente, as mães terem que sair do emprego porque não tem onde deixar seu filho. Porto Alegre precisa imediatamente discutir um modelo também da sua educação infantil. Esse modelo de convênios que é usado, tem 189 creches conveniadas na cidade, onde as famílias têm que pagar 90, 100, 120, 150 reais e muitas vezes não tem esse valor para pagar a creche conveniada, que deveria ser um serviço público oferecido pelo município. Então este é o ponto principal da questão da educação no nosso município e, obviamente, também discutir os índices sociais que levam a nós termos os índices de educação da nossa cidade tão baixos. Isso é reflexo da situação da saúde, da situação do emprego e outras questões sociais que afetam diretamente a educação no nosso município. Agora, a candidata Manuela Dávila também apresenta suas propostas sobre este tema. Candidata, 1 minuto e meio para falar sobre educação. Eu tive a oportunidade, enquanto vereadora, de presidir a Comissão de Educação e Cultura da nossa Câmara. E sei da responsabilidade que o prefeito tem em garantir que as nossas crianças tenham os estímulos adequados nos seus primeiros anos de vida no ensino fundamental. Me preocupa muito o fato da nossa cidade ser a 17ª capital entre todas na avaliação do seu ensino fundamental. Mesmo que tenhamos professores dedicados, comprometidos e quase 100% com graduação e pós-graduação. Para isso, nós garantiremos o projeto pedagógico das escolas de Porto Alegre. Apenas para que o senhor entenda, esse projeto pedagógico, construído em parceria com os professores, que garanta que os oficineiros que fazem parte do turno inverso na rede escolar façam parte de uma mesma grade, de um mesmo projeto educacional que os seus professores durante o dia, que as nossas bibliotecas tenham, por exemplo, bibliotecários, já que nós temos 96 escolas
e apenas 4 bibliotecárias disponíveis, o que comprova que essas crianças não são estimuladas da maneira adequada aos hábitos da leitura nos seus primeiros anos. Nós queremos ter uma escola que seja uma escola verdadeiramente inclusiva. E eu repito, 77% das cidades chegaram ao índice adequado no IDEB. Porto Alegre está entre as 23% de cidades que não chegaram. Eu quero ser prefeita para resgatar a qualidade do nosso ensino fundamental. Vamos então ao quarto tema desta noite dos 7 que serão abordados neste primeiro bloco do debate. E o quarto tema desta noite é desenvolvimento e infraestrutura. E a candidata Manuela Dávila fala sobre este assunto, no tempo de 1 minuto e meio, candidata. O tema do desenvolvimento é parte estruturante da nossa candidatura, porque na última década o Brasil teve um crescimento, apenas para constar, do seu salário mínimo de 66%. Nesse período, Porto Alegre cresceu o seu salário médio em apenas 0,7%. Isso significa que a nossa economia é pouco dinâmica. Isso significa que nós não estamos movimentando a economia para garantir que os nossos jovens tenham perspectivas profissionais em Porto Alegre. Para isso, como prefeita, eu garantirei que nós tenhamos um espaço único de procedimentos na administração. O que significa isso? Aqueles que querem investir na nossa cidade terão facilidades e não dificuldades, como acontece hoje na atual administração. Eu vou usar um exemplo da nossa Cidade Baixa. Porto Alegre é uma cidade de serviços. Por ser uma cidade de serviços, bares e restaurantes geram muitos empregos, sobretudo para os nossos jovens. Qual deve ser o papel da prefeitura? Garantir a legalidade? Sim. Mas garantir a legalidade com empreendimentos abertos, lutando para que esses espaços estejam dentro da lei. Para isso, a estrutura da prefeitura tem que ser mais dinâmica. Para isso, a prefeitura tem que estar preocupada com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A Copa do Mundo é uma janela de oportunidades de divulgação de Porto Alegre, mas para isso a prefeitura precisa trabalhar e não apenas investir em propaganda na véspera de eleição. Agora, o candidato José Fortunati também apresenta suas propostas sobre o tema. Candidato, tempo de 1 minuto e meio para falar de desenvolvimento e infraestrutura. Desde que Porto Alegre perdeu a sua vocação industrial na década de 70, tem procurado aprimorar, especialmente na área de serviços, das novas tecnologias. Já estamos sentindo o impacto positivo. O salário médio real dos trabalhadores de Porto Alegre, de 2005 até este ano, cresceu em 13,56%. Salário real, 13,56. Também na área do turismo, estamos apresentando dados que somos hoje a terceira capital do país com eventos brasileiros. Ou seja, nós somos a terceira capital do país a realizar eventos brasileiros em nossa cidade. Recebemos congressos que fomentam muito a nossa economia. Não tenho dúvida de que o caminho a ser desenvolvido passa obrigatoriamente pela geração de emprego e renda. E isto tem encontrado por parte da Prefeitura forte apoio. Nós trabalhamos com a SMIC, exatamente, não somente fiscalizando, mas se formos para a área rural de Porto Alegre, que hoje é a segunda maior do país e a primeira em produção, lá nós aumentamos em muito a produção dos hortifruti granjeiros, acabamos aplicando a criação de peixes, que está fomentando a merenda dos nossos alunos. Estamos procurando estimular, especialmente as áreas de informática, que hoje representam um forte atrativo de empresas em Porto Alegre e de geração de mão de obra extremamente qualificada. É dessa forma que vamos continuar avançando. Vamos então agora ao sorteio do quinto tema a ser abordado no debate neste primeiro bloco. E o quinto tema sorteado é saúde. O candidato José Fortunati fala sobre este assunto no tempo de 1 minuto e 30 segundos, candidato. Saúde pública, sem dúvida nenhuma, é um tema que merece toda a nossa consideração e temos trabalhado para realmente fazer com que a qualificação aconteça. Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que estamos em algumas especialidades conseguindo realmente dar uma resposta. A oncologia clínica, por exemplo, os pacientes são atendidos de forma imediata, no máximo em 30 dias, não tem filas de espera. Cardiologia, também não há filas para atendimento de cardiologia. Ginecologia e colo uterino, a oferta fica bem acima da procura, é isso que nós estamos respondendo.
Dermatologia e gastroenterologia, da mesma forma. São áreas que estão sendo aprofundadas em Porto Alegre. Não bastasse isso, na parceria com o governo do estado e com o governo federal, inauguramos na semana passada uma nova UPA, unidade de pronto atendimento em Porto Alegre, na Zona Norte, que já conseguiu dinamizar em muito a emergência do Hospital do Conceição. Reinauguramos o Hospital Independência com novos leitos. São 454 novos leitos que estão sendo ofertados a toda a população, de tal forma que este atendimento melhora a cada momento. Estamos informatizando gradativamente a área da saúde. Hoje já temos 6 postos que não usam mais o sistema de filas, mas marcação de consultas através do sistema de informatização. E até o final do próximo ano, nós queremos avançar para que isso realmente acabe trazendo benefícios concretos. É um grande desafio, indiscutivelmente. O principal problema de Porto Alegre. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Adão Vilaverde também apresenta suas propostas sobre o tema, do tempo de 1 minuto e 30 segundos para falar sobre saúde. Candidato. Infelizmente, a saúde vai muito mal em Porto Alegre. A população não consegue consulta, não tem médicos nos postos de saúde, a estratégia da saúde da família não alcança a população que necessita do SUS. Na hora que você vai em busca de um exame, você não encontra uma consulta especializada. Nós vamos investir muito fortemente na atenção básica e criaremos, de fato, em Porto Alegre, unidades de pronto atendimento em saúde, porque o atual prefeito disse que Porto Alegre tem 5 unidades de pronto atendimento em saúde. Não tem, não. Porto Alegre inaugurou agora uma unidade de pronto atendimento. Tem 4 PAs, que são postos de atenção em saúde, localizados em 4 bairros de Porto Alegre. Nós, sim, vamos construir unidades de pronto atendimento juntos com o governo federal para que nós possamos ter um equipamento intermediário entre o posto de saúde e a nossa emergência. De outro lado, nós vamos aumentar os investimentos na área da saúde. Vejam o nosso telespectador. O governo executou até agora apenas 24% do que tinha de investimentos. E esses investimentos eram também para a área de saúde. Portanto, é fundamental que você tenha um governo comprometido e execute o seu orçamento na área social. Tempo esgotado, candidato. Vamos então ao 6º e penúltimo tema a ser abordado neste primeiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. E o 6º tema sorteado é Copa do Mundo. O candidato Adão Vilaverde tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos justamente para falar sobre Copa do Mundo. Candidato. A Copa do Mundo, ela é, ao mesmo tempo, um momento importante, porque ela pode produzir um legado, e ao mesmo tempo nós temos que pensar a cidade para além da Copa do Mundo, porque os problemas da cidade são muito maiores do que aqueles problemas que a Copa pode resolver. Mas nós temos que preparar Porto Alegre, sim, para a Copa do Mundo, do ponto de vista da qualificação profissional, do ponto de vista dos investimentos e, principalmente, planejando e fazendo com que as obras possam se realizar dentro dos seus cronogramas. As obras estão atrasadas e, sobretudo, com cronogramas que não estão acompanhando nem do ponto de vista financeiro. Houveram, inclusive, correções nas obras de 65%. E uma, inclusive, foi corrigida em 248%. Isso é revelador de que não há planejamento nas obras feitas pelo atual governo. Eu vou já na transição, porque sou engenheiro, sou especialista desta minha área, constituir uma equipe técnica que vai, de obra em obra, fazer um diagnóstico e preparar novamente todo o cronograma físico-financeiro atualizado para que a gente possa entregar essas obras no prazo da Copa. Mas nós temos projetos consistentes para pensar Porto Alegre do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura para além da Copa do Mundo. É isso que deve ser pensado, ou seja, Porto Alegre necessita ser pensado, no mínimo, por 2 gerações. Nós temos projetos nesse sentido e vamos fazê-los, mas vamos executar todas as obras da Copa. Tempo esgotado, candidato. O candidato Roberto Robaina também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Tempo de 1 minuto e 30 segundos, candidato, para falar sobre Copa do Mundo. Olha, esse tema, eu acho que ele é demonstrativo das opções políticas que são feitas. Porto Alegre está se endividando em cerca de 800 milhões de reais. É o endividamento da cidade. Esse recurso é o equivalente a construir 10 hospitais na Restinga, esse é o custo do hospital da Restinga, e sobraria ainda 200 milhões de reais.
Essa política de incentivo a obras da Copa, no caso de Porto Alegre, não é uma política que priorize de verdade o que realmente interessa para as pessoas, porque o orçamento, ele é finito. Os candidatos, e aqui isso tem esse ponto em comum entre o Fortunati, a Manuela e o Vila, parece que o orçamento é infinito, porque dizem que vão resolver os problemas da saúde, que vão resolver os problemas da habitação, do transporte, e ao mesmo tempo vão endividar a cidade em 800 milhões. Não, isso não é verdade. Endividando a cidade vai faltar recursos para o que realmente a população mais necessita, que é construção de equipes de saúde da família, que é contratar médicos, que é contratar técnicos de enfermagem. A população tem dito isso. Infelizmente, começaram com 300 milhões esses endividamentos e agora já está em 800 milhões. Essa, aliás, é uma política nacional. Vai cerca de R$1 bilhão de dinheiro público para a construção, por exemplo, do Itaquera do Corinthians. Quer dizer, então, são escândalos. Vão fazer um estádio de futebol em Brasília, em Manaus, que imagino que vai ser destruído depois. Então, é desperdício de dinheiro público achar que vai se resolver o problema. Candidato, vamos ao 7º e último tema a ser abordado neste primeiro bloco do debate. E o 7º tema é segurança. Candidato Roberto Robaina tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos justamente para falar sobre segurança. Candidato. Eu quero seguir nesse ponto porque aqui os telespectadores têm que prestar muita atenção nessa questão. Nós queremos discutir de onde vai se tirar os recursos. Não é possível. Aqui, eu pelo menos, eu não estou disputando cargo para Pinóquio. Entendeu? Porque fazer campanha eleitoral prometendo que vai fazer e vai acontecer e depois descumprir, bem, os professores do Estado que o digam o que significa. Os professores e os trabalhadores de educação que acreditaram no Tarso, votaram massivamente no Tarso para ter o piso e depois nós sabemos qual é a realidade que o governo estadual, inclusive, está entrando na justiça para impedir que os professores tenham esse direito, que é um direito absolutamente necessário. Então, segurança pública necessita também de recursos públicos. A prefeitura, embora do ponto de vista constitucional não seja a prefeitura que tenha o dever em relação à segurança, portanto, um dos temas, inclusive, e uma das reivindicações nossas é que o governo do estado coloque os 2.500 policiais militares que faltam em Porto Alegre e que é da sua responsabilidade colocar, mas nós também queremos ter uma política para a guarda municipal e queremos, sobretudo, fazer com que a prefeitura seja estimuladora de investimento em esporte, em lazer, garantindo a construção de pistas de skate, de quadras de voleibol, de fazer com que a nossa cidade seja mais iluminada. Isso necessita, evidentemente, de recurso público. Desse ponto de vista, essa disputa da prefeitura, cada candidato tem que dizer de onde vai tirar os recursos para realizar as obras que promete e as Tempo propostas esgotado, que tem. candidato. Por fim, o candidato Jocelyn Zambuja também apresenta suas propostas sobre segurança, no tempo de 1 minuto e 30 segundos, candidato. A questão da segurança está intimamente ligada à questão da educação do nosso povo. Vocês vejam que hoje a vida perdeu o valor. Se mata por qualquer coisa. Por quê? Porque as drogas, o crack e tantas outras drogas estão aí à disposição da população. Eu fiz uma lei quando eu presidi a Comissão de Educação da Câmara, que é a proibição de venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Sabe que desde aquela época, o Tarso levou 1 ano e meio para regulamentar a lei, não sei por quê. O Raul Ponte, o Fortunati era vice do Raul Ponte, ninguém aplicou nenhuma multa para nenhum estabelecimento comercial que venda bebida alcoólica para menor de 18 anos. O governo do Fogaça, a mesma coisa, o governo do Fortunati, a mesma coisa. Ninguém aplicou a lei. Isso tudo, a bebida alcoólica é a porta de entrada para as outras drogas. Isso vai gerando esta violência. Ontem mesmo noticiava aí uma médica que foi baleada, né, às 5 e pouco da tarde, ali na José Bonifácio, né, e entre tantos outros cidadãos que são baleados todos os dias. Então, a segurança hoje está muito intimamente ligada a essa realidade. Agora, nós precisamos, em Porto Alegre, que o prefeito tenha o comando da cidade e o comando da segurança. Que o prefeito cobre do governo do estado aquilo que é de direito da cidade, que eu nunca vi ser cobrado. Nós precisamos cobrar os homens que a Brigada Militar tem que botar na rua, porque eu não vejo brigadiano nas ruas. Nós temos que ter delegacias em todos os bairros da cidade, nós não temos em mais da metade dos bairros. Temos que ter realmente Tempo esgotado, candidato. E assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. E a gente volta em instantes.
Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de uma rodada de perguntas e respostas entre si. O primeiro candidato terá 1 minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá 1 minuto para a réplica e quem responde terá 30 segundos para a tréplica. Conforme ordem previamente definida em sorteio, o primeiro a perguntar será o candidato Roberto Robaina e quem responde é o candidato Adão Vilaverde. Lembrando, o candidato Roberto Robaina, o tempo de 1 minuto para fazer a pergunta. Ô, Vilaverde, tu és deputado estadual e um dos líderes do governo Tarso, não? Então, a minha questão é a seguinte, ela é grave para Porto Alegre, é um problema grave que nós temos porque Porto Alegre necessita de recursos do Estado. E o Estado do Rio Grande do Sul está drenando para os cofres federais mais de 2 bilhões de reais por ano. Foi um acordo da dívida, que foi feito em 98, a dívida era de 11 bilhões quando foi feito esse acordo, o Estado já pagou 15 bilhões e a dívida ainda é de 40 bilhões. E vocês têm já há 10 anos o poder nacional. E essa dívida segue sendo uma dívida de agiotagem contra o Estado do Rio Grande do Sul, prejudicando a nossa economia, prejudicando a nossa cidade, porque é um recurso que, infelizmente, tem remunerado o capital financeiro. Eu queria saber o que tu pensa sobre isso. Agora, o candidato Adão Vilaverde tem um tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato. O governador Tarso Genro, Roberto, tem capitaneado, e a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, desde que eu era presidente agora com o Alexandre Postal, tem capitaneado este tema e julgamos esse tema fundamental para que o Estado do Rio Grande do Sul possa ter recursos para investimentos. Então, portanto, nós estamos fazendo isso e sabemos que com a presidenta Dilma é melhor e as condições são possíveis de nós concretizarmos essa hipótese. Mas eu queria, falando em recursos, colocar o seguinte: é evidente que os recursos do Estado são fundamentais, como, por exemplo, para a segurança pública, como, por exemplo, para a área da saúde do nosso município, mas eu quero trazer um tema aqui, que é um tema muito importante, que é o tema dos investimentos no município do Estado do Rio Grande do Sul. Quando nós governávamos Porto Alegre, Roberto, nós aplicávamos quase 17% dos recursos no orçamento participativo. Agora é aplicado somente 1% dos recursos. O orçamento participativo não tem mais aquele papel e aquelas funções que ele tinha. Ele agora passou a ser uma espécie de assistencialismo e aquela velha e tradicional política. Ou seja, aquilo que foi a honra e a referência de Porto Alegre para o Brasil e para o mundo está deixando de existir e está abrindo brechas para aquilo que a gente chama que é o uso da máquina, que é fazer aquela política tradicional. Nós não aceitamos isso. Tem que captar recursos do Estado. Tempo esgotado, o candidato Roberto Robaina tem o tempo de 1 minuto para a réplica. Não, o grave é que o comando do país está há 10 anos com o PT e o nosso Estado está sendo sangrado. Nós colocamos para fora do país, para sustentar 5 mil famílias mais ricas do país, 1 metrô por ano, o equivalente ao que se gasta, o que se gastaria para fazer 1 metrô por ano. É inacreditável como estão dilapidando os recursos do nosso Estado. Eu tenho criticado muito a candidatura do Vila e da Manoela e do Fortunato, porque eles fazem parte do mesmo modelo político. Por exemplo, na saúde do Estado, eles estão juntos. O secretário da Saúde é do PDT, do Partido Fortunati. A gestão da saúde, ela tem sido uma gestão desastrosa. Inclusive, o governo do Estado não cumpre a Constituição em relação à questão da saúde e não coloca os recursos, sequer os 6%. É 12% que a Constituição exige e sequer 6% é investido na saúde. E o dinheiro, enquanto isso, vai para encher os cofres dos banqueiros e o PT, infelizmente, desistiu de lutar contra isso. Candidato Adão Vilaverde, tempo de 30 segundos para a tréplica. Candidato. Eu vou cobrar do governo do Estado os recursos referentes à saúde, à segurança pública e os outros recursos. Mas aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura, aquilo que é o orçamento público, que é o principal instrumento
de real e efetivação das políticas públicas, esse eu vou executá-lo na sua plenitude. Não farei que nem o atual governo. Estamos chegando no mês 10, ou seja, quase no final do ano, e executou menos da quarta parte do orçamento. É o improviso na gestão pública. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Adão Vilaverde tem o tempo de 1 minuto para perguntar à candidata Manuela Dávila. Candidato. Candidata Manuela Dávila, essa semana a Marina Silva esteve aqui em Porto Alegre e você sabe que Porto Alegre é uma cidade que tem história, trajetória, lutou muito para ter uma política ambiental das mais avançadas do país. O Lutzenberger, a Dona Magda, enfim, foram grandes mobilizações que ocorreram aqui em Porto Alegre para que nós tivéssemos uma política avançada no campo da sustentabilidade. E o atual governo retrocede nessas políticas. E a Marina deu a seguinte declaração: eu não poderia estar ao lado da sua candidatura, nem do seu partido, porque vocês protagonizaram o maior retrocesso ambiental na história política brasileira. Foi isso que ela disse numa conversa que teve conosco. Eu tenho políticas para o meio ambiente. O meio ambiente está no eixo das políticas para o futuro de Porto Alegre. Qual é a sua opinião sobre este comentário desta grande liderança mundial, Marina Silva? Tempo esgotado, candidato. Candidata Manuela Dávila, tempo de 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Vilaverde, eu tenho bastante respeito pela senadora Marina. Tive a oportunidade de ser deputada federal no governo do presidente Lula enquanto ela era ministra. Mas eu compreendo que ela divirja de mim nesse tema, por quê? Porque eu concordei com a presidenta Dilma e ela, como é público e notório, é adversária da presidenta Dilma, como foi no ano de 2010. E eu, na votação do Código Florestal, tive a oportunidade de, junto com a presidenta Dilma, que é preocupada, como o senhor bem sabe, com o tema da sustentabilidade, construir uma alternativa que equilibrasse o tema do meio ambiente com o tema do desenvolvimento nacional. Agora, eu julgo que quem quer ser prefeito de Porto Alegre, como eu quero ser prefeita de Porto Alegre, deve ter preocupação também com os problemas ambientais que dizem respeito ao cotidiano de Porto Alegre. E o mais grave desses problemas é o problema relacionado ao saneamento e à coleta de lixo. Eu quero ser a prefeita que, ao invés de triplicar a verba publicitária no ano eleitoral, no primeiro semestre do ano eleitoral, utiliza o recurso publicitário para que a nossa população seja mais consciente e aumente a sua participação na coleta seletiva do lixo, por exemplo, que hoje em Porto Alegre é inferior a 7%. Eu quero ser a prefeita que faz com que as nossas escolas pratiquem educação ambiental para que as nossas crianças aprendam a preservar o meio ambiente desde os seus primeiros anos. Agora o candidato Adão Vilaverde tem o tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. Nós temos 5 projetos importantes e o eixo da sustentabilidade é o primeiro eixo do nosso programa para Porto Alegre. O primeiro é o Lixo é Luz, transformar lixo orgânico em energia. O segundo é o Recicla Porto Alegre. O terceiro é o Bela Cidade. O quarto é o Cidade Verde. E o quinto é Tecnologias Limpas. A diferença entre as nossas posições, candidata, é que, na verdade, neste campo, você tem posições próximas daqueles setores conservadores, daqueles setores que querem o retrocesso da política ambiental brasileira, querem o retrocesso da política ambiental aqui no Estado e, tenho certeza, lhes levarão enormes contradições aqui em Porto Alegre para poder aplicá-las aqui na nossa cidade. O maior exemplo é que, a semana passada, o seu partido, o PCdoB e o PSB, junto com o PP, ou seja, a velha arena, queriam o retrocesso e a flexibilização da política de agrotóxicos do Estado do Rio Grande do Sul, política mais avançada do país. Candidata Manuela Dávila, tempo de 30 segundos para a tréplica. Candidata. Candidato Vilaverde, eu lhe peço que o senhor não crie diferenças artificiais entre as nossas candidaturas, porque eu tenho em minhas mãos um documento do secretário Mainardi, da sua corrente no PT, pedindo para que os agrotóxicos fossem liberados no Rio Grande do Sul, e o secretário de Meio Ambiente do meu partido emitiu a opinião para que não fosse. Então, eu lhe peço, vamos debater a cidade de Porto Alegre, vamos construir o posicionamento daqueles que querem resgatar a capital da qualidade de vida de forma unificada. Vamos juntos, nós, resgatarmos a Porto Alegre da sustentabilidade. Candidata. Agora a candidata Manuela Dávila tem o tempo de 1 minuto para perguntar ao candidato José Fortunati. Candidata. Candidato Fortunati, a nossa cidade tem tradição na participação popular.
Veja bem, com Colares, os conselhos foram implementados. Depois, Olívio consagrou e transformou Porto Alegre na capital da participação popular, marca que fez com que a nossa cidade ocupasse e fosse divulgada mundialmente e que todos nós nos orgulhamos. Quando a atual administração que o senhor representa foi eleita, com o então prefeito Fogaça, foi feita a promessa de que o orçamento participativo permaneceria. Essa semana, entretanto, no dia de ontem, a sua candidatura e a candidatura do seu ex-secretário de Obras passou a ser investigada pelo Ministério Público por uso da máquina em qual sentido? Troca de uma obra do orçamento participativo por votos. Para mim, isso caracteriza o fim do sonho de uma política renovada em que as pessoas podem participar sem ter o compromisso de votar. O que o senhor acha disso? Candidato José Fortunati tem um tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato. Sempre que nos aproximamos do final do processo eleitoral, surgem denúncias. Isso aconteceu em 2004, 2008 e voltamos. Denúncias infundadas. Eu tenho tranquilidade quanto à denúncia apresentada, porque era uma obra extremamente planejada, constava no Diário Oficial, no site da Prefeitura, tudo devidamente aprovado pelo FROP, Fórum Regional do Orçamento Participativo. O que algumas pessoas fizeram por livre e espontânea vontade, não tem nada a ver com a postura da Prefeitura. Tanto é que eu abri sindicância. Imediatamente, quando recebi o CD do meu líder, João Antônio Dib, mandei à Procuradoria-Geral do município abrir uma sindicância. Então, eu tenho tranquilidade em afirmar que o orçamento participativo de Porto Alegre é para valer. No ano passado, nós resgatamos demandas desde 1992. O que é isso para o telespectador entender? Eram demandas que haviam sido aprovadas pela população e que tinham sido esquecidas ao longo do tempo. Eu resgatei isto, discuti com a população e começamos a investir. Somente neste ano estamos investindo 300 milhões de reais no orçamento participativo, que é o maior investimento dos últimos anos. Neste ano de 2012, nós tivemos 16.520 pessoas participando do OP, demonstrando a sua vitalidade. É a maior participação dos últimos anos. Então, infelizmente, chega-se no momento das eleições e denúncias começam a aparecer. O denuncismo não leva a nada. Eu tenho certeza absoluta de que a partir do momento em que tempo esgotado, candidata Manuela Dávila tem 1 minuto para a réplica. Candidata. Eu não conhecia a sua opinião de que o Ministério Público é denuncista, candidato Fortunati. Para mim, esse é um tema bastante sério, porque o promotor de justiça, e eu vou ler para que a população compreenda que essa não é uma denúncia infundada de uma candidatura, mas é do promotor de justiça, ou seja, alguém que eu tenho em alta conta, imaginava que o senhor também tivesse. Aspas, há indicativos do uso da máquina pública, de recursos da Prefeitura, em benefício de candidatos, dos dois que são citados no áudio que o senhor citou, o Trogildo e o prefeito. Se ficar comprovado, podemos fazer um procedimento pedindo a cassação do registro dessas candidaturas. Eu queria, candidato Fortunati, lhe dizer que o senhor tem dito de maneira frequente que não tem tempo de responder a críticas, às denúncias. Hoje, inclusive, no seu programa final, disse que em função do pouco tempo não conseguiu responder. Vamos ao segundo turno. Vamos ter mais 20 dias para debater esse tipo de denúncia do Ministério Público e o desfacelamento do tempo esgotado, candidato José Fortunati. 30 segundos para a tréplica, candidato. Denúncia do Ministério Público, eu vou responder junto ao Ministério Público. O telespectador tem assistido todos os debates. São, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1. Então, o que eu digo é que exatamente não consigo responder às acusações feitas pelos 6. Não tenho problema quanto à crítica, já admiti, inclusive, num debate passado, uma crítica feita pelo Vambert. Eu reconheci, fomos em busca da verdade técnica e descobri que realmente Vambert tinha razão e dei as mãos palmatórias. Não é problema, o problema são as inverdades. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato José Fortunati tem 1 minuto para perguntar ao candidato Vambert de Lourenço. Candidato. Meu caro Vambert, uma das grandes questões que se coloca na discussão sobre gestão pública é exatamente a forma como se administra uma cidade. Quando nós assumimos lá em 2005 o prefeito Fogaça, a cidade estava no vermelho. Como diz o meu vice, Sebastião Melo, estava no SPC. Graças a uma parceria que fizemos com o PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, montamos um novo modelo de gestão. Esse novo modelo de gestão permite que mais de 1.000 servidores concursados, que são estatutários, participem como gerentes de programas.
fazendo com que tenhamos uma relação muito forte em toda a prefeitura na busca de parcerias e na busca de uma gestão adequada. Tanto é verdade que há poucos dias atrás a Firjan reconhece que Porto Alegre é uma das 3 capitais que tem conceito A em gestão fiscal. O que lhe parece exatamente o fato de Porto Alegre hoje ser destacada como um modelo de gestão por ter feito uma parceria com o PGQP? Tempo esgotado, candidato. O candidato Vambert de Lourenço, tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato. Bom, Fortunati, nós não fazemos oposição baseada na mentira, na raiva. Nosso compromisso é com a verdade. No nosso documento, nas nossas diretrizes do plano de governo, depositadas no TRE, o telespectador pode checar, nós reconhecemos esse avanço do rigor fiscal do município. Está lá registrado. Houve grandes avanços, mas o PSDB é o partido do rigor fiscal. Nós fizemos isso no governo do Estado. Nós criamos o déficit zero, hoje o déficit, o rombo no Estado são 2 bilhões de reais. Uma irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Nós deixamos de preencher 1.100 cargos de confiança, coisa que eu vou fazer na prefeitura. Eu vou acabar com a maioria dos cargos de confiança. Esse cálculo de 70%, isso é um chute, a gente tem que fazer um estudo responsável, mas eu vou diminuir consideravelmente os cargos de confiança. No Estado nós diminuímos 1.100 cargos. Esses cargos foram ampliados e o salário dos CCs foram aumentados. Uma cusparada na cara do funcionalismo público. Eu acredito na administração pública eficiente. Meu pai era funcionário público de carreira, foi do Ministério da Fazenda, depois do INSS, morreu ainda quando trabalhava. Eu acredito, fui criado reconhecendo o papel do funcionário público e eu vou investir na gestão, no funcionalismo e no rigor fiscal. Candidato José Fortunati, tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. A questão da gestão é fundamental, porque sem uma boa gestão nós conseguimos buscar recursos. Um exemplo disso é que de 2009 até 2011, nós buscamos já 4 bilhões e 800 milhões de investimentos para a cidade, o que vai permitir que as obras da Copa aconteçam, e as obras da Copa não é para a Copa do Mundo, na verdade é um legado que ficará para a cidade. Como exemplo, duplicação da Avenida Tronco não é para a Copa do Mundo, as obras de arte, que é viadutos e trincheiras na terceira perimetral, não é para a Copa do Mundo. A remoção das famílias que passarão a morar com dignidade na Vila Tronco não é para a Copa do Mundo, é para toda a vida. Então, as pessoas têm que entender que a busca desses recursos é para melhorar a vida das pessoas. Também conseguimos, graças à gestão fiscal, o maior investimento no OP. Volto a repetir, no ano passado investimos 333 milhões, resgatando obras que estavam lá esquecidas nas gavetas desde 1992. Na saúde, a Constituição diz que a Prefeitura tem que gastar 15%, nós estamos gastando 21%. Tempo esgotado, candidato Vambert de Lourenço, 30 segundos para a tréplica. Uma das coisas que eu vou combater é o desvio e evasão do ISSQN, que é vítima de uma fraude hoje. Cidades como Barueri, em São Paulo, existem empresas fantasmas de leasing para que as empresas que fazem negócio em Porto Alegre não recolham o ISSQN devido à cidade. Eu vou combater, como eu vou combater todo tipo de corrupção, mas esse em particular causa um rombo imenso. Alguns analistas calculam quase 1 bilhão de reais que o município está perdendo com essa evasão de recursos do ISSQN. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Vambert de Lourenço tem 1 minuto para perguntar ao candidato Érico Corrêa. Candidato. Érico, o problema do lixo em Porto Alegre ainda não está resolvido. Nós poderíamos ter ainda 60% do lixo a ser reciclado. Lá na coleta, nós temos os containers que a população, por falta do container para lixo seco, mistura o lixo seco com o lixo orgânico. Outro dia eu passei na frente de um container, tinha uma pessoa dentro, catando lixo dentro do container. Isso é um problema de saúde pública também. Nós sabemos que nas vilas de Porto Alegre não há regularidade. Ali, por exemplo, no Morro da Polícia, no pico do Morro da Polícia, é um horror a situação do lixo. Em muitos locais da cidade, lixo é uma questão de saúde pública fundamental. Nós temos ali também, na Vila Dica, um lixão que vem desde antes do PT mesmo, 40 anos que está ali, ninguém nunca fez nada. Eu queria saber, Érico, qual a tua política para o lixo? Como é que tu vais cuidar do lixo de Porto Alegre, que é um problema gravíssimo e um problema que requer muito cuidado? Candidato Érico Corrêa, tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta.
Inicialmente, nós temos que destacar que o modelo que é utilizado para o recolhimento do lixo na cidade, ele é um modelo equivocado de terceirizações, de contratações de empresa que fazem contratos milionários com o poder público. Depois, esse serviço não é muito bem fiscalizado, também cotidianamente as pessoas se queixam de que o caminhão não passou, de que o contêiner está mal cuidado, e também a população sabe, constantemente o serviço de recolhimento de lixo da cidade é fonte de corrupção, escândalos de corrupção que acontecem. Aconteceu lá na gestão do PT, com o DMLU, continua acontecendo. Agora mesmo, recentemente, a empresa que fazia o recolhimento em Porto Alegre é uma empresa que estava contratada sem licitação, agora foi chamada a licitação. Esta mesma empresa entrou na justiça para impedir o processo licitatório. Enfim, é uma relação que nós não consideramos sadia para a cidade de Porto Alegre. Nós achamos que o recolhimento do lixo tem que ser feito pelo poder público como um serviço público. Segundo, nós temos que melhorar e qualificar a relação com os catadores e que os catadores e suas associações fiquem responsáveis pela questão da reciclagem, que a reciclagem é fonte de renda e ela tem que ser destinada para os catadores e não para as empresas que compram barato dos catadores e enriquecem depois. O candidato José Fortunati solicita direito de resposta por ter sido citado pelo candidato Érico Correia. A comissão eleitoral está verificando este caso. Neste momento, damos sequência a este bloco com o candidato Vamberti de Lorenzo com 1 minuto para a réplica. Candidato. Lixo é riqueza, lixo é dinheiro. Nós precisamos reciclar o lixo da cidade, gerando energia, gerando renda para as populações mais baixas e cuidando mais do meio ambiente. Uma coisa que eu vou cuidar quando eu for prefeito é evitar que cooperativas de trabalho cuidem do lixo da cidade. Por uma questão muito simples, algumas cooperativas de trabalho são verdadeiras fraudes contra o trabalhador. Onde o trabalhador não tem direito nenhum e trabalha como escravo, como se fosse sócio da cooperativa. Nós vamos enfrentar esse problema de frente. Eu vou enfrentar o problema do lixão da Vila Dique. Eu já disse aqui que não é culpa dos atuais governos, mas existe uma culpa solidária pela omissão. Aquilo ali são 10 milhões de toneladas de lixo que estão contaminando o subsolo e que colocam em risco as águas do Gravataí, que vão para o nosso Guaíba e a água que nós bebemos. O chorume é um dos maiores venenos que existe. Nós precisamos dar um jeito, transformar aquele lixão da Vila Dique em riqueza e energia, e eu vou fazer isso. Candidato Érico Correia, 30 segundos para a tréplica. Eu não entendi o pedido do candidato Fortunati, porque a população de Porto Alegre tem acompanhado os debates, sabe que eu faço críticas políticas e não faço ofensas pessoais de modo algum. Eu, inclusive, não citei aqui que essa empresa Revita, que estava recolhendo o lixo de Porto Alegre num contrato de mais de 500 milhões sem licitação, na eleição de 2008 doou dinheiro para a candidatura Fogaça. E depois estava recolhendo lixo em Porto Alegre sem licitação. E agora ameaçada entra na justiça. Eu não citei isso, eu não entendi o pedido de direito de... Tempo esgotado, candidato. A comissão eleitoral concedeu o direito de resposta ao candidato José Fortunati no tempo de 1 minuto. Candidato. O Érico, na verdade, usa meias palavras e depois diz que não disse. Ele disse claramente de que os processos do lixo trazem corrupção e citou a atual gestão. Isso está dito, gravado e o telespectador entendeu. Felizmente, ele agora volta atrás, então fica muito claro. Há uma disputa judicial, sim, e isto é normal em qualquer licitação. A empresa ou qualquer empresa participante do processo entra, o juiz avalia, suspende até que ele tenha garantia, mas isso não tem qualquer sintoma de qualquer tipo de corrupção. Nós estamos trabalhando na licitação do lixo com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado, da forma mais transparente possível. Porque nós sabemos que realmente mexer com lixo não é uma coisa simples. Por quê? Porque mexe com muitos interesses. Mas eu não tenho medo de mexer com esses interesses. Por isso estamos fazendo a licitação. Uma licitação aberta, transparente, com acompanhamento dos poderes públicos que fiscalizam isso para que... Tempo esgotado, candidato. Damos sequência ao debate. Agora o candidato Érico Correia tem 1 minuto para perguntar ao candidato Jocelyn Azambuja. Candidato. Jocelyn, eu fiz uma pesquisa aí na campanha de 2008, porque a população de Porto Alegre, eu tenho ouvido isso nas ruas, a população está um pouco incomodada com o excesso de propaganda e uso da máquina pública nessa eleição.
É impressionante esse fato que aconteceu no Rubem Berta, né, de uso. Aliás, quem falou do tema aqui esqueceu de citar que depois de prometerem lá, pediram voto e prometerem que iam fazer a obra, ainda distribuíram o salsichão com pão, né? Também tem essa também. Mas ali dizia que a mudança tinha que continuar. Esse era o slogan da campanha Fogaça Fortunati. A mudança tem que continuar. E prometiam lá, está escrito, terminar o governo em 2012 com 200 equipes de saúde da família. Está escrito lá e está no documento. Então, por favor, direito de resposta tem que olhar o documento primeiro. Que iam construir 6 CAPs em Porto Alegre. E mais uma série de coisas. Até quero chamar a atenção. Tempo esgotado, candidato. Candidato Jocelinha Zambuja tem tempo de 1 minuto e meio para a resposta. Candidato. Bom, essa questão da saúde em Porto Alegre realmente é uma situação vergonhosa para todos nós. Eu estou vivenciando agora um caso, e é importante que a administração pública tenha conhecimento, porque as pessoas dizem assim, olha, tudo está andando bem, tudo está maravilhoso, mas olha, é uma tristeza hoje tu procurar usar o Sistema Único de Saúde. Eu tenho um amigo com câncer, hoje eu passei o dia atrás de procurar ajudá-lo. Um processo, aquela fila que nos causa vergonha, naquela farmácia ali na esquina da Borges, com a Riachuelo, todos os dias vocês veem as filas das pessoas ali. Ele está há 5 anos lutando contra um câncer. Precisa receber uma medicação. Um processo do dia 14 do mês passado. Até hoje estava perdido lá por dentro. Não sabiam. Ele precisa tomar talidomida, 100 miligramas. Está hospitalizado lá na rede Santa Casa. E simplesmente não tem a talidomida. Aí a família vai lá todos os dias, foram localizar onde é que andava esse processo. Aí tem que ser feita uma perícia. A perícia vão marcar um dia, aí mandaram ele procurar agora o setor do Estado. E o cidadão está lá aguardando seu tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde, aguarda uma decisão da Justiça contra um outro produto. Então, Érico, é lamentável a gente ver a tristeza que é a pessoa ficar doente e precisar Tempo da saúde e esgotado, não candidato. Candidato Érico Correia, 1 minuto para a réplica. Candidato. A população de Porto Alegre está assustada com a propaganda e com o uso da máquina, mas a população de Porto Alegre está ciente do que está ocorrendo. Nós tivemos mortes na nossa cidade por conta de gripe, só porque o poder público não quis comprar vacina. Foi dito aqui pelo atual prefeito, na fala sobre saúde, que o atendimento na saúde está uma maravilha, que inclusive a oncologia, o atendimento é imediato, ele disse, é 30 dias. 30 dias para o prefeito de Porto Alegre é imediato. Só imaginem se ele disser que vai demorar um pouquinho. Aí deve ser 2 anos, como tem pessoas que aguardam 4, 5 anos um atendimento em várias especialidades. A população de Porto Alegre tem que despertar para isso. Propaganda em época de campanha eleitoral não resolve o problema da população, não resolve a questão da saúde. Quem disse que ia ter 200 equipes de saúde da família, não tem 70. Candidato Jocelinha Zambuja, 30 segundos para a tréplica. Candidato. Essa realidade que eu citei agora nos mostra a falta de gestão no sistema. Estão todos perdidos. Essa integração, governo estadual, federal e municipal, não funciona. O governo federal não cumpre a sua parte, o governo estadual não cumpre o orçamento estadual, não repassa o que tinha que repassar de recursos para o município. O município, por outro lado, tem um problema grave de gestão e as pessoas vão morrendo, as pessoas vão ficando sem medicação. Claro que eles não são um Lula que no outro dia já foi baixado, foi tratado, ou a Dilma que foi tratada no outro dia. Não, eles têm que ir para a fila, eles têm Tempo que ir ali para a esgotado, candidato Jocelinha Zambuja tem 1 minuto para perguntar ao candidato Roberto Robaina. Candidato. Robaina, nós vivenciamos um problema sério em Porto Alegre, que é a questão hoje de andar, a mobilidade urbana. E eu apresentei algumas propostas que eu considero fundamentais, porque essa história do metrô, tu sabe que isso aí é para 15, 20 anos que vai ser feito o metrô, mas disseram para o povo que ia ser em seguida, né? Mas não vai, vocês podem ter certeza que não vai sair antes de 15, 20 anos. Agora, nós precisamos fazer a linha do aeromóvel, que está parado ali na frente da Câmara de Vereadores, e eu ficava envergonhado quando eu era vereador de ver aquele aeromóvel parado ali, um projeto importante que podia ser feito para a cidade. Então eu quero fazer o aeromóvel indo por cima do Arroio Ipiranga,
até lá o campus da URGS, fazendo a outra linha do aeromóvel pela Assis Brasil, por cima do corredor de ônibus. Isso não requer desapropriação, o custo é 80% mais acessível que os demais. Nós fizemos também a proposta da linha do catamarã, fazendo a integração entre o centro e os bairros Assunção, Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo, Lami. O que tu achas a respeito disso, Robaina? Candidato Roberto Robaina, tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Jocelyn, um governo que realmente queira mudar a cidade, ele necessita da parceria, da inteligência da cidade. No caso da tua proposta sobre o aeromóvel, por exemplo, nós precisamos discutir, por exemplo, com os engenheiros. E nós, no caso o PSOL, nós temos, além de vários quadros engenheiros, nós contamos com um em especial, que ele faz ponderações distintas da que tu tem em relação ao aeromóvel, que é o engenheiro Petraco, né, que foi presidente de honra do PSB, ele saiu do PSB agora, ficou 50 anos no PSB, e agora, diante dessa eleição, um acordo que o PSB e o PCdoB fizeram com o Neucil Tessaro como vice da Manuela, e foi a gota d'água para ele romper com o PSB e se incorporar no PSOL. E ele tem uma visão distinta, então nós queremos ouvir os engenheiros. Mas do ponto de vista da mobilidade, há medidas que devem ser efetivadas e que infelizmente não são ainda. A primeira delas é a licitação. Faz 28 anos que não tem licitação do transporte de ônibus. Isso é um escândalo, porque se não tem licitação, passou o PT, PMDB, PDT, quer dizer que não há fiscalização desse transporte coletivo. E os donos das empresas fazem o que querem. Os horários são desrespeitados, as paradas ficam sempre lotadas, as pessoas não têm um bom serviço. Eu vou deixar agora de seguir. Candidato Juscelino Zambuja, 1 minuto para a réplica. Candidato Robaina, na verdade, os empresários do transporte coletivo sempre dominaram Porto Alegre, né? E eles sempre fizeram o que quiseram. Quando eu fiz as leis de ciclovias em Porto Alegre, na década de 90, entre 93 e 96, a ciclovia da Avenida Ipiranga, que é a ciclovia do Estudante, a ciclovia da Zona Sul, que sai lá da Venceslau Escobar, vem até aqui ao gasômetro, a ciclovia do Trabalhador, que sai do gasômetro e vai até, pela Sertório, até a Baltazar de Oliveira Garcia, a ciclovia de integração dos parques, todo mundo dizia que isso era bobagem na época, porque não precisava, Porto Alegre não precisava de ciclovia. Hoje, acharam que é importante a ciclovia, porque se deram conta que a cidade está estrangulada, precisa de alternativas de transporte. Então, isso se chama falta de planejamento, não planejam a cidade. E quando se apresentam propostas boas, não têm a humildade de dizer, olha, realmente é importante. Era o poder econômico das empresas de transporte que conseguiu construir esse processo de trancar a cidade de Porto Alegre e os prefeitos são reféns deles, se mantêm na mesma postura sempre. Candidato Roberto Robaina, 30 segundos para a tréplica. Olha, além da questão da licitação e, portanto, o controle público sobre a questão dos ônibus, não é possível que os empresários do transporte coletivo mandem na política da cidade, como eles não financiam a campanha do PSOL, no governo do PSOL eles não vão mandar. Então, os horários serão fiscalizados e os ônibus irão melhorar, porque com fiscalização pública, evidentemente que esse serviço, que é uma concessão pública, tem condições de melhorar. E eu acho também, Juscelino, que a briga do metrô é uma briga necessária. Não é possível que... Tempo esgotado, candidato. Assim encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. A gente volta na sequência com a terceira parte do programa. Voltamos para o terceiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembrando que este programa é transmitido pela Rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Neste bloco, novamente, os candidatos participarão de uma rodada de perguntas e respostas entre si. Os tempos de participação também se repetem. O primeiro candidato terá 1 minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá 1 minuto para a réplica e quem responde terá 30 segundos para a tréplica. Conforme ordem previamente definida em sorteio, o primeiro a perguntar será o candidato Roberto Robaina e quem responde será o candidato Érico Corrêa. Repetindo, o candidato Roberto Robaina, tempo de 1 minuto para fazer a pergunta. Érico, eu quero saber a tua opinião sobre o teu balanço sobre as privatizações e as terceirizações
aqui na nossa capital. Nós tivemos a terceirização, a privatização do camelódromo, nós tivemos do Araújo Viana, nós tivemos também na área da saúde, tanto na administração das equipes de saúde da família, quanto na segurança dos próprios postos de saúde, e a privatização do lixo, que tu mesmo mencionaste, não com a terceirização. Então eu queria uma avaliação de você sobre isso. Nós temos uma crítica muito grande, achamos que o poder público tem condições de realizar um serviço mais qualificado e com condições melhores para que a cidadania possa, de fato, usufruir desses serviços fundamentais. Então eu queria saber o teu balanço sobre essa questão. Candidato Érico Correia, tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Nós defendemos que o serviço público seja feito e executado pelo poder público. Aquilo que é do interesse da população não pode estar associado à fonte de lucro. Cito o caso dos ônibus. Nós temos a terceira passagem mais cara do país e o preço do ônibus, pela inflação acumulada desde 94, deveria ser R$ 1,40 na nossa cidade. Custa R$ 2,85. Nós temos que citar essa questão do lixo, mais uma vez, um serviço terceirizado que gera conflito ano após ano. Eu quero citar um caso aqui que é até um pouco cômico, mas ele é verdadeiro, Roberto. A questão do chafariz que aconteceu semana agora, no comício do PT, e aí ligaram o chafariz. Então a razão que indicaram foi porque a empresa que comanda lá. E eu li um comentário de um eleitor dizendo o seguinte: olha onde chegamos, a Prefeitura de Porto Alegre não comanda mais nem as praças da cidade. Clênio Pérez pertence hoje a uma empresa, o Araújo Viana pertence a outra empresa. E Porto Alegre está vendo que, um a um, os serviços públicos e os espaços públicos estão sendo transferidos para a exploração das empresas para gerar enriquecimento e fonte de lucro. E o serviço que é oferecido à população cada vez de pior qualidade. Portanto, essa lógica tem que mudar. Candidato Roberto Robaina, no tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. Nesse ponto, pode ter certeza que não tem direito de resposta, telespectador, porque na área da saúde, a terceirização e a privatização provocou, sim, corrupção no serviço público. Aqui em Porto Alegre, com a empresa Solos, que administrava os postos de saúde, uma corrupção de mais de 10 milhões de reais roubados. E a empresa Reação, uma corrupção de mais de 5 milhões. São casos investigados pela Polícia Federal que provocaram, inclusive, a prisão. No caso dos donos da empresa Reação, a prisão de todos os donos que foram parar no Presídio Central. Então, esse é o resultado. Nós vemos também problemas graves nos camelódromos. E no Araújo Viana, eu quero citar o Araújo como exemplo, porque o projeto do PSOL defende a utilização do Araújo Viana como um espaço público. Seria extraordinário, é uma tragédia que tenha ficado 7 anos parado e depois entregue para a iniciativa privada. É evidente que o poder público teria grandes condições de fazer com que Araújo Viana fosse apropriado pela cidadania. Infelizmente, isso não está ocorrendo. Candidato Érico Correia, 30 segundos para a tréplica. Candidato. O que a população também tem que saber é que esta relação com as empresas, ela depois também gera financiamento de campanha. Vejam que a OAS, que ganhou isenções fiscais no valor de 30 milhões no nosso município, depois doou, agora nessa eleição, 500 mil para a campanha do candidato Fortunati. Portanto, esta relação com as empresas que o poder público estabelece gera um péssimo serviço, mas gera também financiamento de campanha eleitoral. Agora o candidato Érico Correia tem 1 minuto para perguntar ao candidato Vambert de Lourenço. Candidato. Vambert, eu tenho aqui em mãos uma pesquisa que eu fiz que diz que PT e PSDB estão coligados em 18% dos municípios brasileiros nesta eleição. 18% dos municípios. Tem um caso aqui que é até um pouco poético, que diz: um raro caso de amor. PT e PSDB estão juntos em Candiota. E aqui tem uma frase que diz: no punho esquerdo ostenta a tradicional bandeira com a estrela petista. No mesmo ardor, segura na mão direita a flâmula branca azul do tucano do PSDB. E nesta coligação em Candiota estão juntos ainda PDT, PSB e PCdoB. Vambert, eu quero te perguntar de forma séria, falando como político e falando em política. Quem foi que mudou, Vambert?
Foi o PSDB ou foi o PT, o PDT, o PCdoB? Qual é a tua avaliação sobre isso? Olha, candidato Vambert de Lourenço tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato. Olha, Érico, eu não tinha esses dados, mas me deu até um arrepio aqui quando tu falaste. Não, me deu um arrepio aqui, subiu um negócio aqui, entendeu? Eu estou perplexo. Eu acho que quem mudou foi o PT, que faz qualquer coisa para ter o poder, inclusive nós, não é? Que somos oposição ao PT, não é? Oposição ao PT, mas o PT, o mensalão está mostrando isso, né? O PT faz qualquer coisa pelo poder. Agora, me caiu os buteados no bolso mesmo, não tem resposta para isso aí. O primeiro debate é que eu não tenho resposta para uma pergunta. Eu não sei o que é que o PSDB está fazendo com o PT, ok? Se eu estiver junto com o PT, pode separar que é briga, né? Porque eu sou oposição ao PT, há 10 anos que eu denuncio o projeto totalitário do PT no Brasil, no Rio Grande do Sul, a inspiração antidemocrática, a aversão que o PT tem à democracia, um PT que não assinou a Constituição. O presidente Lula e a presidente Dilma juraram a Constituição fazendo figuinha assim. Não assinaram a Constituição, não tem respeito à Constituição cidadã. Aí falam de legalidade, né, de Estado democrático de direito. Então eu realmente estou simplesmente perplexo com esses dados. Não tenho resposta para ti, só tenho a minha surpresa, né? Eu acho que o PSDB também tem que se reconstruir. Esse processo eleitoral agora é importantíssimo para o PSDB, sobretudo na capital. Nós estamos mostrando que o PSDB tem uma construção diferente, voltada para os seus princípios fundamentais. Candidato Érico Correia, tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. Eu tenho a resposta. Nós da Frente Política levamos muito a sério a política e nós temos certeza que quem mudou não foi o PSDB. Quem mudou foi o PT, quem mudou foi o PCdoB, quem mudou foi o PDT, o PSB. Antigas legendas de esquerda que hoje governam na lógica capitalista, governam para atender os interesses das grandes empresas, governam para atender os interesses da banca financeira, e não é à toa que entregam metade de tudo que o nosso país arrecada para o sistema financeiro, com pagamento de juros de uma dívida imoral, que o povo paga essa dívida sofrendo e morrendo sem atendimento à saúde, sem educação de qualidade. Então, quem mudou, pode ter certeza, senhor e senhora, quem mudou foi a antiga esquerda desse país. E nós estamos fazendo um chamado para construir uma alternativa de esquerda e socialista no Brasil. Candidato Vambert de Lourenço, tempo de 30 segundos para a tréplica. Candidato. Eu não sei se mudou ou sempre foi assim, porque há partidos cuja doutrina é só o poder pelo poder. O poder para os companheiros, o poder para os amigos, para os apadrinhados, o poder a todo custo. Então, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que, enquanto tucano, que sempre fui, há mais de 20 anos, eu sou um social-democrata, eu tenho uma verdadeira obsessão. A minha obsessão é pela democracia. E por esse meu amor, essa minha paixão pela democracia, eu faço oposição ao PT. Que é um partido... Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Vambert de Lourenço tem 1 minuto para perguntar à candidata Manuela Dávila. Candidato. Manuela, de 2001 a 2012, o número de crimes relacionados ao uso de drogas subiu 560%. E os crimes que causam um maior desconforto à população, aqueles crimes de menor poder, né, de lesividade, esses crimes também são relacionados às drogas. Bom, e o crack é uma verdadeira epidemia. Isso é um debate, um problema que não tem sido discutido na campanha. Até agora eu não vi a gente discutir isso em nenhum debate. É um tema que está passando e parece que não é problema da prefeitura. As pessoas vivem na cidade, as pessoas moram no município e as pessoas estão morrendo vítimas da violência. E a violência que incomoda a todos nós tem uma relação direta com o uso das drogas, em particular o crack. Eu tenho uma pergunta para ti. Que políticas públicas tu pretendes para combater e atender esses usuários e de imediato ter um efeito na estatística de violência da cidade? Candidata Manuela Dávila tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidata. Vambert, uma excelente pergunta, provocação no bom sentido da palavra. Por quê?
Porque enfrentar o tema da insegurança e da saúde pública em Porto Alegre são os dois maiores desafios de quem quer ser prefeito de verdade, aquele prefeito que assume o que é bom e o que é ruim na cidade. Vê bem, houve uma ação importante, coordenada pela Central Única de Favelas, que a prefeitura distribuiu cartilhas que educam e que previnem o consumo de crack. Mas nós aí estamos falando daqueles que nós não queremos que sejam usuários. Mas existe um outro conjunto de jovens que são usuários e que precisam que a prefeitura tenha equipes de saúde da família especializadas em álcool e drogas, né, para contrarreferenciar quando esse jovem sai da internação. Então, o que acontece? O jovem vai para a internação, há um leito, ele faz a sua desintoxicação química e quando ele sai, ele não é abrigado por uma equipe especialista de psicólogos e psiquiatras. Por que acontece isso? Porque a prefeitura maquia os seus números com relação à saúde da família. Vê bem, em 4 anos, as equipes saltaram de 93 para 96. Nos 4 meses, véspera da eleição, saltaram de 96 para 126. Na propaganda do prefeito, ele diz que são 173. O Ministério da Saúde não reconhece por quê, Vambert? Pasma, porque não tem médico em 45 dessas equipes. Se não tem médico, como que terá psiquiatra para nos ajudar a enfrentar o crack? Candidato Vambert de Lourenço, tempo de 1 minuto para a réplica. Para você conhecer melhor a minha vinculação com o tema, eu quero dar só um dado. Em 99, eu morei no abrigo João Paulo II, lá na Bento Gonçalves, como voluntário. 6 meses da minha vida, eu me dediquei a cuidar de crianças em altíssimo risco social. Eu conheço de perto o problema. Eu quero cuidar das pessoas de Porto Alegre. Desde a juventude, eu sou dedicado à solidariedade e a minha vida é dedicada ao outro. Sempre foi assim e é por isso que eu quero ser prefeito da cidade. Nós vamos enfrentar de imediato esse problema da drogadição. Nós não podemos deixar que gerações inteiras desperdicem a sua existência, porque cada vida é única, cada vida é especial, cada vida é infinita em si mesmo. E nós não podemos deixar que essas vidas pereçam. O prefeito é o cuidador da cidade, é alguém que tem que cuidar da cidade e das pessoas. Então, quando eu digo que vou colocar as pessoas em primeiro lugar, é porque eu tenho políticas públicas e projetos concretos para impactar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas na cidade. Nós vamos fazer isso em Porto Alegre. Tempo esgotado, candidata Manuela Dávila, 30 segundos para a tréplica. Candidata. Vambert, esse tema que tu provocas é mais uma das provas de que nós precisamos de mais tempo para debater as soluções para Porto Alegre. Quando eu insisto tanto em dizer ao senhor e à senhora que nós podemos ter segundo turno para aprofundar ideias, é por causa de temas como a dependência do crack, é por causa de temas como a nossa saúde, que vai mal na prevenção, mas que também vai mal no enfrentamento de chagas sociais como a dependência química. Por isso que eu lhe peço, me ajude a chegar ao segundo turno para nós termos mais tempo para o debate. Candidata. Agora, a candidata Manuela Dávila tem 1 minuto para perguntar ao candidato Adão Vilaverde. Candidata. Candidato Vilaverde, durante um período, os nossos partidos administraram juntos Porto Alegre e formularam uma política fascinante de participação popular que transformou Porto Alegre numa referência mundial, chamada orçamento participativo. Essa semana, e eu volto a esse tema porque ele é muito sério, nós vimos uma reunião, ela foi completamente gravada, em que um assessor diz que fará as obras e que dará salsichão, como bem disse o Érico, se as pessoas fizerem campanha para o secretário de obras e para o prefeito, atual prefeito Fortunati. Depois, as emissoras de rádio foram às ruas em que as obras foram prometidas e, de fato, haviam as placas dos candidatos e os tratores conduzindo a obra. É assim que se trata o orçamento participativo? Quer dizer, é possível, em pleno 2012, nós vivemos o fim de uma política tão avançada que fazia o povo participar por acreditar e ter as suas conquistas? Candidato Adão Vilaverde, tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Que bom, candidata, que você expressa neste tema do orçamento participativo esta posição, porque há poucos dias eu vi no seu programa de televisão você fazendo referência ao Fogaça e este tema como sendo um tema muito importante da herança Fogaça-Fortunati. Eu acho que isso é a forma como eles fizeram no orçamento participativo foi um instrumento para ganhar as eleições e depois, ao longo do processo, eles gradualmente foram tirando a legitimidade. Foram tirando de que forma?
não implementando aquelas decisões e não levando os serviços, de fato, para onde os serviços deveriam ir. E você, quando desconstitui a cidadania, você cria espaço para o clientelismo, para o assistencialismo e para a pior forma de fazer política. E a pior forma de fazer política, infelizmente, ela abre espaço para o uso da máquina pública, que é o que está ocorrendo neste momento. Candidato, ainda resta tempo da sua resposta. Exatamente. E quero dizer mais ainda. O que está ocorrendo nesse momento não são denúncias. O que está ocorrendo nesse momento são investigações do Ministério Público. O Ministério Público já está investigando. E investigando não só este episódio que ocorreu ontem. Está investigando, inclusive, um episódio de uso de empresa que está prestando serviço para a Prefeitura no comitê do candidato. Candidata Manuela Dávila, 1 minuto para a réplica. Candidata. Candidato Vila Verde, mais uma vez eu lhe apelo para que o senhor não construa diferenças artificiais, já que sabe do meu compromisso com a participação popular. E eu fico estarrecida porque eu ouvi o prefeito não se responsabilizar por tal fato, como não se responsabiliza pelo tema da segurança, como diz que o problema quando a cidade alaga é de São Pedro. E, na realidade, quando ele diz que são candidaturas que estão trazendo esse assunto à tona, omite a principal das informações, que o Ministério Público está investigando, porque um secretário dele e a candidatura dele são acusadas de trocar asfalto por voto numa comunidade carente, vítima da violência, da falta de políticas sociais, como é o Rubem Berta. Então, é importante que a população tenha claro, aqui não é um partido ou uma candidatura que denuncia por compra de votos, é o Ministério Público que está fazendo essa investigação nesse momento em Porto Alegre, em 2012. Tempo esgotado, candidato Adão Vila Verde, tempo de 30 segundos para a tréplica. Este episódio é quase que um ataque à autoestima do povo porto-alegrense, que viu a cidade se projetar para o Brasil e para o mundo com um instrumento de democracia, um instrumento com essa enorme dimensão, um instrumento que dava vazão para a sociedade poder ter espaços para definir as obras importantes e, sobretudo, fiscalizar o poder público. E o que nós estamos vendo hoje é o inverso, esvaziou e foi para o clientelismo e o uso da máquina. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Adão Vila Verde tem 1 minuto para perguntar ao candidato Jocelyn Azambuja. Candidato. Candidato Jocelyn, o que nós estamos vendo neste momento em Porto Alegre é algo que não condiz com a capacidade de gestão de uma cidade, com a importância e o significado que tem Porto Alegre. Quando eu digo que o atual gestor público não consegue executar 24% do orçamento, isso de fato é muito grave, porque os serviços na área da saúde, os serviços na área da educação, os serviços na área de transporte, os serviços do saneamento, enfim, um conjunto de serviços públicos estão com baixíssima qualidade. E mais do que isso, ele dispõe apenas, hoje, 1% daquilo que historicamente era colocado para as pessoas decidirem, ou seja, 17% dos investimentos eram escolhidos pelo orçamento participativo. Então é por isso que a cidade está tomando essa dinâmica hoje e, muitas vezes, o prefeito tem que fazer relação direta e cai nas mãos do clientelismo e disso aí que você está vendo. Como é que você vê essa gestão? Candidato Jocelyn Azambuja, tempo de 1 minuto e meio para a sua resposta. De fato, Vila, essa situação é uma situação que é triste de ver, porque isso acontece aqui em Porto Alegre, acontece no Estado, acontece no governo federal. Esse processo de clientelismo, a gente vê o não cumprimento do orçamento. Como vereador, tive a oportunidade de acompanhar de perto todo esse processo, como líder de bancada. O não cumprimento do orçamento era uma prática que o Tarso fazia, que o Raul Ponte fazia, que o Verli fazia, que o Fogaça fez, agora o Fortunati faz, que a Dilma faz, que o Lula faz, que o Fernando Henrique. O país todo faz isso. Ninguém cumpre nada. E quando faz, lá no governo federal, por exemplo, vocês do PT, o que fazem lá? Negociam, depois acaba virando esses mensalão aí que vocês estão respondendo por isso e que os outros partidos também estão respondendo, porque tem que acabar comprando as pessoas para poder
executar aquilo que querem, aí trocam emendas do orçamento, como fazem lá no governo federal, os deputados federais, os apadrinhados dos que estão no poder, os que estão fora têm que negociar. Então é um processo todo de descrédito político. Por isso que os partidos políticos hoje, as pessoas, pesquisa recente divulgada, 95% das pessoas não acreditam mais nos partidos políticos. E isso é uma responsabilidade da sociedade brasileira. E é uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter, de fazer com que os partidos políticos pudessem ser respeitados pelo povo. Mas nessa bagunça geral que está aí, evidentemente que não há como o povo entender Tempo esse esgotado, processo. candidato Adão Vilaverde tem o tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. É também, Jocelyn, na efetivação do orçamento público que você verifica os compromissos de um governo com a sociedade. E um governo que chega quase ao final do ano e executa apenas a quarta parte daquilo que ele se comprometeu, de fato ele tem que pedir mais 4 anos para a população, porque é o único jeito de ele poder realizar o orçamento. Ele está realizando a quarta parte agora, ele precisa de 4 anos para realizar o seu orçamento. Ou seja, um governo como esse é um governo que Porto Alegre, pelos seus avanços, por uma cidade que já foi referência do ponto de vista da qualidade de vida, de políticas de qualidade de transporte, de políticas sociais, de educação, de cultura, não pode aceitar mais esse tipo de governo. Tem que construir a possibilidade de um governo de verdade, de um governo que recoloque Porto Alegre como capital número 1 em qualidade de vida do nosso país, e eu tenho certeza que nós estaremos no segundo turno para construir esta possibilidade. Candidato Jocelinha Zambuja tem o tempo de 30 segundos para a tréplica. Candidato. Por isso, candidato, que eu quero ser prefeito dessa cidade, para acabar com esse clientelismo triste que se faz. Essas trocas de favores, essas negociações, vendo gente lá, Lula, Dilma, Sarney, Collor, tudo abraçado, Maluf, tudo se dando bem, tudo amigo, tudo irmão. Aqui em Porto Alegre o Tarso nunca cumpriu o orçamento, o Raul Ponte não cumpria também, o Fortunati aprendeu com o Raul Ponte. E aí ele era vice do Raul Ponte e agora ele faz a mesma coisa. Quer dizer, é um processo todo Tempo dinâmico. esgotado, candidato. Agora o candidato Jocelinha Zambuja tem 1 minuto para perguntar ao candidato José Fortunati. Candidato. Candidato Fortunati, você tem dito que as pessoas lhe acusam e você é um coitadinho, fica aqui 6 lhe acusando e você não tem possibilidade de responder, mas responda sempre que lhe for perguntado. Eu lhe perguntei outro dia, você não me respondeu. A situação da educação em Porto Alegre é vergonhosa. Por quê? Porque os nossos resultados não são eficientes. Porque quando tu eras do PT, vocês implantaram aqui, o Tarso e esse secretário de Educação irresponsável, que se chama José Clóvis Oliveira, implantaram o estudo por ciclos em Porto Alegre. E as crianças nossas de Porto Alegre, que moram nas áreas mais carentes, não estão tendo o resultado que precisam. Por outro lado, tu que quando foi secretário de Educação tivesse todo o apoio da Federação do Círculo de Pais e Mestres para implementar o projeto Escola Aberta, tivesse o meu apoio como presidente da Comissão de Educação da OAB para fazer com que esse processo andasse, para nós tirar nossas crianças da área de violência, tu virasse as costas para os CPMs. E o PT também. Não gostam dos pais na escola, não gostam de CPM. As escolas municipais não têm círculos de pais e mestres. Por que, Fortunati, tu virasse as costas para eles? Candidato José Fortunati tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato. Bom, em primeiro lugar, Jocelyn, nenhum telespectador ouviu que eu sou coitadinho. Eu disse claramente, existem aqui 6 candidatos que batem com um candidato. Isso é normal, faz parte do processo democrático. Não usa um adjetivo que não empreguei. Na verdade, isso é desqualificar o debate, e eu não pretendo fazer isso. Em relação à discussão da educação, Jocelyn, tens que entender o seguinte, a diferença não é ciclo ou não é série, é exatamente onde as escolas estão instaladas. Se nós temos, como temos lá na Bom Jesus, eu te convido para visitar a Bom Jesus, conhecer a Bom Jesus, nós temos lá uma escola estadual que é seriada, nós temos uma escola municipal que é ciclada. O desempenho no IDEB é exatamente o mesmo. Por quê? Porque as crianças que moram da Bom Jesus não têm acesso, o mesmo acesso que tem uma criança que mora no Moinhos de Vento ou na Cidade Baixa. Não tem acesso no turno inverso à língua estrangeira moderna, jornais diários.
nós queremos capacitar os alunos da nossa rede, da nossa cidade. Candidato Juscelino Zambuja tem o tempo de 1 minuto para a réplica. Candidato. Eu tenho te feito aqui colocações, Fortunati, porque eu quero o melhor para a nossa sociedade. Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens merecem ter uma oportunidade. Eu nasci num bairro humilde, nasci ali na Nonoai, que era na época uma vila de Porto Alegre, e lá o Brizola fez escola de qualidade para nós. As nossas escolas, lá, essa que tu citou, a escola estadual tem CPM, a do município não tem CPM, não tem círculo de pais e mestres, os pais não participam da escola. Isso prejudica os professores, isso prejudica o processo de educação e não sei por que tu não gosta dos pais na escola. Tem tempo ainda, candidato, para dar prosseguimento. E justamente por esse processo é que eu não consigo entender o porquê que, como secretário de Educação do Estado, tu te relacionavas com a Federação do Círculo de Pais e Mestres, tu te relacionava com os CPMs, tu achava importante os pais participarem da escola e no município tu não concorda com isso. Os CPMs estão fechados, não existem e o mais grave, os conselhos escolares recebem verbas, acabam administrando e autorizando e as crianças são menores de idade que estão no conselho esgotado, escolar. Candidato José Fortunati tem um tempo de 30 segundos para a tréplica. Tanto gosto dos pais e da comunidade que implantei o Escola Aberta para a Cidadania no governo do Estado, abrindo as escolas para a comunidade como um todo, não somente para os pais dos alunos, mas para a comunidade como um todo, como este projeto também está em Porto Alegre. Nós estamos nas escolas públicas de ensino fundamental e nas 2 de ensino médio, nós adotamos o projeto Escola Aberta, que exatamente faz com que a comunidade vá para dentro da escola, discuta com a escola, participe ativamente da escola. Agora o candidato José Fortunati tem o tempo de 1 minuto para perguntar ao candidato Roberto Robaina. Candidato. Bom, qualquer coisa que pergunte ao Robaina, ele vai falar da Solos, então eu vou falar da Solos também. Tem aqui a Auditoria Nacional do SUS, que diz o seguinte: não caracterizaram falha do gestor municipal de saúde, mas sim por atos praticados pelo Instituto Solos, detectados na análise das prestações de contas. A partir das constatações de impropriedades nas prestações de contas, o gestor municipal de saúde solicitou à Procuradoria-Geral do município a apuração dos fatos e providências para ressarcimento por danos ao erário. O que significa que exatamente todas as providências cabíveis foram tomadas pela Prefeitura para que os proprietários do Instituto Solos fossem punidos. Então é importante que as pessoas saibam que no que diz respeito à administração pública, nós já comprovamos no Tribunal de Contas do Estado, já comprovamos junto ao Ministério Público Federal e também ao Ministério da Saúde, através do seu sistema de investigação, de que nós tomamos todas as providências. Tempo esgotado, candidato. Candidato Roberto Robaina tem o tempo de 1 minuto e meio para a resposta. Candidato. O Fortunati acha que eu vou falar da Solos, mas tu tinha 1 minuto para explicar, Fortunati. A pergunta que eu tenho te feito sempre sobre a Solos e ainda tu não respondeste, continua sem responder, é quem na prefeitura teve essa brilhante ideia de contratar essa empresa de Sorocaba que fraudou a saúde de Porto Alegre em mais de 10 milhões de reais. Quer dizer, no mínimo é um problema gravíssimo de gestão, no mínimo, embora a questão da Solos siga sendo investigada. Mas eu quero aproveitar para dizer o seguinte, o problema aqui teve o debate sobre o Cássio Trogildo. Ontem, Fortunati, tu me anteontem, no debate da Record, tu disseste que eu não dava bola para a democracia em Porto Alegre porque, quando tu me perguntaste sobre o orçamento participativo, eu critiquei justamente que havia secretários de Estado, ex-secretários de Estado, candidatos a vereadores que estavam manipulando obras do orçamento. No dia seguinte, apareceu o vídeo sobre esse ex-secretário de obras teu, Cássio Trogildo. E essa troca de votos por pavimentação que tanto a Manuela e quanto o Vila mencionaram antes. Eu quero alertar, e aí é que eu digo que os três nisso são muito parecidos, que é o esquema do PTB. Quer dizer, o padrinho político do Cássio Trogildo é o secretário de Estado do governo Tarso. Eu acho, Vila e Manuela, seria bom exigir a demissão do secretário de Estado, porque é o PTB do Collor, é o PTB do Roberto Jefferson, essa é a política que eles estão fazendo. Candidato José Fortunati tem 1 minuto para a réplica. Candidato. Em momento algum, Robaina disse que tu não gosta da democracia. Se nós recuperarmos a memória do debate, isso vai ficar claro. Nós podemos ter divergências sobre a forma de democracia, mas eu respeito, conheço o PSOL, respeito a Luciana Genro, respeito a Luísa Helena, respeito o Pedro Ruas, te respeito e sei exatamente.
Nós temos divergências, mas convivemos ao longo do tempo, enquanto fui prefeito de Porto Alegre, com a bancada do PSOL na Câmara de forma absolutamente democrática. Então, não seria eu que faria esse tipo de afirmação. Em relação ao episódio que se tenta levantar, volto a dizer aqui com toda tranquilidade, eu recebi o CD das mãos do vereador João Antônio Dibe, que é o meu líder na Câmara de Vereadores. Imediatamente que eu fiz, pedi ao procurador-geral do meu município, João Batista Filgueiras, para que abrisse uma sindicância. Essa sindicância já está aberta para fazer as investigações. Eu não tenho nenhum receio em tornar isso absolutamente transparente, para que a verdade apareça, doa a quem doer. Isso eu tenho feito ao longo da minha vida pública. Candidato Roberto Robaina tem o tempo de 30 segundos para a tréplica. Essas são as opções políticas que vocês fazem. Aliança com o PTB, essa coligação que fizeste, o secretário que era do PTB acabou assassinado. Agora tem essa denúncia contra esse ex-secretário de obras. Essa é a gestão que vocês estão fazendo. No mínimo sendo conivente com um partido político que tem práticas. É o partido político chefiado no Brasil pelo Roberto Jefferson, que acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda albergam nessas alianças partido como esses. E assim encerramos o terceiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Voltamos na sequência com a última parte do programa. Voltamos com o último bloco do Debates TVE, eleições 2012. E agora é o momento das considerações finais dos candidatos. Cada um tem 1 minuto e meio para a sua despedida. Conforme o sorteio prévio, o primeiro a falar é o candidato José Fortunati. Tempo de 1 minuto e meio, repetindo o candidato, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer aos telespectadores da TVE, os ouvintes da cultura, por terem participado desse importante debate. Tenho a convicção de que a cada momento as pessoas poderão definir melhor as suas candidaturas. Nós estamos nos aproximando desta data importante, que é o 7 de outubro, uma data que consolida o processo democrático no país. Eu, ao longo desses 3 meses, procurei apresentar propostas, fiz uma reflexão muito clara sobre a nossa cidade, procurei demonstrar, sim, o que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Reconheço os vários equívocos, porque uma cidade não se constrói de uma hora para outra, mas procurei ser agente propositivo em todas elas. Por isso, fiz a relação da cidade com todos os parceiros, Câmara de Vereadores, com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, com o Governo Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, de tal forma a construir uma cidade que não elimine ninguém por antagonismo, por questões partidárias, mas que, acima de tudo, se possa olhar essa cidade, continuar olhando essa cidade de forma ampla. Eu faço parte de uma coligação formada por 9 partidos, tenho como vice o vereador Sebastião Melo, um dos grandes vereadores dessa cidade, que mais conhece a cidade, e tenho certeza de que a gente pode continuar fazendo mais, fazendo melhor e continuando fazendo com todos, por amor a Porto Alegre. É isso que nós queremos fazer, trabalhar cada vez mais para que, enfrentando os desafios e toda a complexidade de uma cidade, a gente possa oferecer candidato. uma cidade melhor. Agora quem fala é o candidato Vambert de Lourenço, no tempo de 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Candidato. Eu tenho um sonho que também é o seu sonho. É o sonho de uma Porto Alegre para todos, inclusiva, colocando as pessoas sempre em primeiro lugar. Desde a minha adolescência, eu me dediquei à solidariedade. Sempre me preocupei com o outro. Fui escoteiro, participei de várias entidades com meus pais, como Lions, Rotary, sempre me dedicando e se preocupando com aqueles que mais precisavam. Eu quero cuidar também dos pobres de Porto Alegre. Aqueles pobres, como no Morro da Colina, que não tem água para tomar. Aqueles do Morro da Cruz e do Morro da Antena que não tem luz. Eu quero cuidar das pessoas que realmente precisam. Mas eu quero cuidar sem ódio, sem essa ideia de luta de classes. Eu quero cuidar pensando no bem comum, que é o bem de todos, sem exceção. Sem distinção de opções, de religião, de raça. O bem comum é o bem de todos e é a fé que me move. É um tipo de fé cívica que me motiva, que me instinga, que me fez deixar o conforto da minha casa e da minha vida profissional para cuidar da cidade.
eu quero cuidar de você e eu quero trazer gestão eficiente para Porto Alegre. Eu sou do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Eu sou do PSDB de José Serra, que ganhou a eleição aqui no primeiro e no segundo turno. Eu sou do PSDB de Aécio Neves. E eu preciso do seu voto de confiança. Não se deixe manipular. Nesse primeiro turno, vote Vambert 45, porque nós precisamos mudar essa cidade, que há 30 anos são governados pelos mesmos. Não tenha medo de Tempo apostar. esgotado, candidato. Quem fala agora é o candidato Roberto Robaina. Tempo de 1 minuto e 30 segundos para a sua despedida. Candidato. Olha, já dizia um argentino cubano, o Che Guevara, que se pode matar 1, 2, 3 flores. Mas eles, os poderosos, não podem deter a chegada da primavera. Nós, do PSOL, temos muita convicção que a luta por fazer política de modo coerente, com dignidade, sem fazer o jogo dos grandes empresários, ela é uma luta possível. Nós queremos que essa eleição sirva para fortalecer esse projeto. Se é para ter segundo turno, e deve ter segundo turno, o segundo turno tem que ser com o PSOL. Porque nós aqui na Câmara dos Vereadores fizemos de verdade oposição ao governo Fortunati. Na nossa bancada com o Pedro Ruas e com a Fernanda Melchiona. Esses sim são de lutas. E nós precisamos aumentar a bancada do PSOL, com mais Pedro Ruas e mais Fernanda Melchiona. Por isso, vote 50 e confirme, vote 50 e confirme. Obrigado. Candidato, ainda restam 30 segundos. Opa, me enganei no tempo, eu tenho medo de perder o tempo. Então, na verdade, essa é a essência do nosso projeto. Nós acreditamos que se pode fazer política, que seja uma política que não faça o jogo desses esquemas partidários que vocês viram que existe nesse debate. Tanto que PDT, PCdoB e PT estão unidos com o PTB, do Roberto Jefferson, do Collor. Essa é a política de alianças deles. A política de alianças nossa é contigo. Por isso pedimos o teu voto e muito obrigado de novo. Tempo esgotado, candidato. Agora quem fala é a candidata Manuela Dávila, no tempo de 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Candidata. Obrigada, Leandro. Eu queria agradecer a audiência do senhor e da senhora que estão em casa, porque se passam a noite assistindo a um debate como esse, é porque tem forte preocupação com o futuro da nossa cidade, porque querem fazer a melhor escolha. E se o senhor e a senhora podem passar uma noite, dar uma noite sua para acompanhar um debate, também certamente querem que nós tenhamos mais encontros frente a frente, 1 a 1 e não 6 a 1, para debatermos a cidade dos nossos sonhos. Quando comecei a fazer política há 15 anos atrás, eu acreditava que era possível mudar o mundo. Eu continuo acreditando que é possível mudar o mundo e que o mundo que eu posso mudar enquanto prefeita de Porto Alegre é o mundo de quem enfrenta filas intermináveis na saúde, é o mundo da criança que não precisa ser submetida à 17ª posição na qualidade do ensino fundamental, é o mundo da mulher que quer trabalhar e não tem vaga na creche para deixar os seus filhos, é o mundo de cada um de nós que andamos nas ruas de Porto Alegre com medo do roubo de furtos e de carro ou dos homicídios de jovens que já ultrapassam os índices de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por isso, para que nós possamos debater essas ideias, eu lhe peço para que me leve ao segundo turno das eleições. No dia 7, vote pelo segundo turno, vote 65 e nos dê mais 20 dias para debatermos a Porto Alegre dos próximos 4 anos. Muito obrigada pela audiência e uma boa noite. Quem fala agora é o candidato Adão Vilaverde. Candidato tem o tempo de 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Boa noite aos nossos porto-alegrenses, dizer que nós somos candidato Eu Bonete porque temos o orgulho de querer fazer com que Porto Alegre volte a ser uma cidade com condições de vida qualificada para podermos morar aqui, com saúde, com habitação, com segurança, com meio ambiente, com infraestrutura, com transporte, enfim, aquelas questões que são fundamentais para uma cidade como Porto Alegre. Mas que também seja aquela Porto Alegre que seja referência para o Brasil e seja referência para o mundo, como sempre foi a nossa Porto Alegre. Na área da cultura, aquela cidade que foi sempre uma cidade instigadora, uma cidade que sempre soube olhar para o seu povo, dar qualidade de vida para ele, mas ser uma cidade inserida no Brasil e no mundo. Então é por isso que eu estou lhe pedindo e quero lhe dizer que eu estou preparado para isso. Sou professor, sou engenheiro e um governo nosso terá muita participação popular, muitas relações com a sociedade, terá consistência,
tem a nossa experiência de ter governado Porto Alegre, a relação com o governo do Estado e a relação com a presidenta Dilma, que, aliás, domingo estará em Porto Alegre para votar, e muita parceria com o conjunto da nossa sociedade. E planejamento. Não haverá mais as coisas feitas por impulso em Porto Alegre. E quero contar com você, continuar com você na rua até domingo e nos encontrarmos também Tempo no segundo esgotado, turno. candidato. Agora é a vez do candidato Érico Correia, no tempo de 1 minuto e 30 segundos para a sua despedida. Candidato. Quero saudar a audiência, dizer que nós da Frente Política CS e PSTU não nos rendemos a esta lógica podre da política, que é a lógica de que as grandes empresas financiam campanhas milionárias, a lógica das alianças sem nenhuma identidade política, a lógica da política onde que muitas vezes as pessoas não conseguem nem mesmo identificar diferenças entre os candidatos. Acho que hoje aqui no debate foi possível mostrar que PSDB, PCdoB, PDT e PT são todos iguais, governam sobre a mesma lógica e quem paga a conta depois é a população. Nós queremos fazer um grande chamado. Infelizmente, amanhã nós não estaremos no debate da RBS, que faz uma opção por excluir uma candidatura que não tem medo de dizer que é uma candidatura socialista, que não tem medo de dizer que é uma candidatura anticapitalista, e nós vamos sim, a partir de uma grande unidade com todos os lutadores, porque nós estamos colados nas greves, nós estamos na luta pelo pagamento do piso salarial do magistério, denunciando a mentira do governo Tarso. Nós queremos fazer um grande chamado para a construção de uma alternativa de esquerda e socialista para a nossa cidade. Pedimos o voto para a companheira Vera Guasso, para o companheiro Júlio Flores, e vamos juntos negar essa lógica do capitalismo e construir o socialismo na nossa cidade e no nosso país. Um grande abraço. E por fim, quem fala é o candidato Jocelyn Azambuja, tempo de 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Candidato. Nós da coligação PSL-PSDC 17, Renova Porto Alegre, tivemos a alegria de estar aqui participando com os telespectadores da TVE, com os ouvintes da Rádio Cultura e com os nossos candidatos a prefeito. Você sabe que um país que não cuida dos seus filhos, um país que não cuida da sua juventude, é um país que não tem futuro. Infelizmente, esse é o Brasil. Nós estamos na beira do abismo. Por quê? Porque os nossos jovens estão sem futuro. Nós temos hoje 45 milhões de pessoas vivendo desses bolsas misérias, não sendo estimuladas a trabalhar, a produzir para a sociedade. Nós temos hoje as drogas dominando o país. E veja o contrassenso. Os governantes dizem assim, mas nós somos a 6ª economia do mundo. E o que adianta ser a 6ª economia do mundo se nós somos o 88º lugar em educação no mundo? Que paralelo é este? Por isso que eu quero ir para o segundo turno nessa eleição, por isso que eu quero me eleger prefeito, para poder resgatar tudo isso que está sendo destruído no nosso país. Eu quero ir com o candidato Fortunati, se ele quiser, para justamente discutir com ele aquilo que ele não consegue responder, por que ele não gosta dos pais, por que ele não aplicou a lei que proíbe a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Eu quero perguntar para a Manuela, para o Vila, para todos esses, por que eles estão no poder e não fazem nada pelo futuro da nossa juventude. Eu peço o teu voto, não esquece, dia 7, vote 17. Tempo esgotado, candidato. E assim encerramos a série de debates eleitorais com os candidatos a prefeito das 11 maiores cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Agradecemos a presença dos candidatos a prefeito da capital e convidamos você a acompanhar no próximo domingo, dia 7, a cobertura especial da FM Cultura e da TVE para o dia da eleição e a apuração dos votos. Não perca. Obrigado pela audiência e uma ótima noite.